Empreender no Brasil tem vários desafios. A mulher, hoje, eu acho que ela conquistou um espaço grandioso, mas tem muita coisa aí ainda a ser A gente conquistada. tem que saber, gente, tudo que eu planto, eu colho. E o que Agora, eu tenho qual é o plantado? conselho que vocês dão para uma pessoa que ela tá em dúvida entre seguir carreira profissional ou abrir a mão da carreira profissional e dedicar à família? Qual o conselho que vocês dão? Você precisa ter ferramenta, porque na ansiedade eu tenho que treinar meu cérebro. Eu preciso fazer isso. Por isso que a gente tem que ter equilíbrio. Eu acho que tudo pra mim é equilíbrio. Precisa ter esse equilíbrio. Então, bacana. Quem eu, Então, quem eu quero ser daqui Quem 5 eu quero anos, ser? né? Daqui Tem que 10 ter anos. Tem que ter projeção. Exatamente. Quem quer E eu chegar tenho que mais buscar longe tem ajuda. que buscar ajuda. De todos os setores. A musculação, ela é para você ter uma qualidade de vida. Sim. Você vai ter uma excelente qualidade de vida, mas você precisa encontrar um esporte que vai lhe dar prazer. Bem-vindo a mais um episódio do Pode Simplificar, o podcast que é a primeira opção para o Simples Nacional no Brasil. E hoje nós temos um episódio muito especial, que é um episódio em comemoração ao mês das mulheres, em março, certo? E vamos falar um pouquinho sobre como que as mulheres têm esse poder mágico de equilibrar a vida pessoal e profissional. A vida das mulheres não é fácil, gente. E para abrilhantar esse episódio, eu trouxe duas pessoas incríveis aqui, né? Estamos aqui com a nossa convidada Betânia. Muito obrigado por ter vindo, Betânia. Betânia, que ela é empresária, né? Proprietária da Casa Decor. Quem mais tem outra empresa? Agora me fugiu o PG nome. Crédito. PG Crédito, muito bom. E estamos aqui também com a nossa terapeuta, né? Minha terapeuta particular. E também já fez um trabalho pra gente aqui, né? Elisângela, que é terapeuta, palestrante, professora. E esqueci de mencionar, as duas são mães, né? Como que vocês conseguem conciliar tanta atividade profissional? E também, né, para me ajudar aqui nesse debate de pesos, trouxe o Maicon, nosso CTO aqui. Olá, Beleza, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Então, se você quer saber aí como que você pode, né, você que é mulher, empresária, dona de negócio, ou que você trabalha, né, numa empresa, como que você pode conciliar sua vida pessoal com a sua profissional, manter o equilíbrio em dia, né? Então, fica conosco aí até o final, que essas mulheres que vão nos ajudar, beleza? Bom, para começar, Betânia, fala um pouquinho de você, como que você começou aí como empresária. E esqueci de mencionar que você foi fundadora, né, uma das fundadoras do CDL, na qual hoje eu sou o presidente, né, você foi minha antecessora, né, e era e a antiga diretoria do CDL era toda composta por mulheres, né, então olha o poder feminino aí, né. Elas fundaram o CDL aqui em fundadoras, né? Caculé, que não foi fácil, foi em plena pandemia, né. Desafiador. E aí passou a bola para nós aí. Então, pode falar. Gente, primeiro, né? Boa noite. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, de servir. Quando a Elisângela hoje me mandou uma mensagem, e aí, é isso? Eu falei, é isso. Quando os meninos chamam, a gente serve, A gente agradece. né? Quero aqui enfatizar que são meus conterrâneos, né? Não posso Verdade, negar a origem. Nós isso somos aí, lá né? de Licínio Lá de da nossa Almeida. terrinha. De Almeida. Acredito que vai ter gente aí que vai De lá que escutar, vai tá que é da assistindo, nossa né? Com terra, certeza. né? E aí, com essa veia bem empreendedora. Nasci numa família empreendedora, né? Bacana. Fui criada pelo meu avô, Joaquim Nonato, e ele vive muito comércio até hoje, aos seus 94 Nossa, anos. 90. Tá lá dentro do Tá, ainda comércio, tá lá. trabalhando. Ama o que história. faz. Gostar mesmo, né? Legal. Gosta muito do que faz e ensinou e queria passar para todo mundo um pouquinho do que do que é trabalhar, do que ele gosta muito do trabalho, do comércio em si, é um apaixonado pelo comércio e ele queria deixar isso registrado, né? E ele me ensinou muito do que eu sei, foi bem, acho que com 6, 7 anos de idade ele me deu os primeiros passos aí de como é que iniciaria essa vida. Eu acho que antes de acumular essas funções de mãe e tal, eu comecei dentro do comércio do meu avô, trabalhando, ia pra feira com um carrinho de mão vender café e Nossa. banana, que Caramba. era produzida na fazenda, Na fazenda, né? né? Então, assim, para mim é uma grande honra, né, ter esse legado todo, ele ter passado tudo isso, mas, assim, ele sempre falava da importância de estudar também.
como a gente tinha que estar sempre estudando. Ele queria muito que todos os filhos estudassem, todos os netos estudassem. Até hoje ele tem esse desejo de ver todo mundo estudando e, se pudesse, conciliar com o comércio, né? Porque ele via no comércio realmente um grande... Ele acha que é uma grande... Quem tem tino, ele acha que realmente você pode ser o que você quiser, trabalhar, fazer várias coisas dentro do comércio. E com essas funções aí de mulher, né? Gente, é desafiador. Mas assim, como diz a passagem bíblica, né, amiga? No mundo tereis aflição, contanto tem de bom ânimo, né? Então, eu acho que é isso. Tem uma passagem que eu me identifico muito, que é a mulher de Provérbios 31, que fala que é aquela mulher que acorda cedo, que dá ordens a seus servos, né? E consegue servir sua família, consegue prover sua casa, ajudar seu marido. Então, eu acho que é um pouco disso. E empreender no Brasil tem vários desafios. A mulher, hoje, eu acho que ela conquistou um espaço grandioso, mas tem muita coisa aí ainda a ser conquistada, a ser vencido, né? Porque ainda tem muito preconceito. Muitas barreiras, né? Tem muito preconceito ainda, eu acho. A mulher vive muita coisa ainda em cima, né? É muito machismo ainda, muita coisa. Mas eu acho que a gente tem que olhar para frente e seguir em frente. E se quem tem sonho, quem tem metas, traçar tudo, ter uma boa estratégia, pedir a ajuda dos profissionais, gente. Eu acho que isso é o ponto principal. Eu acho que hoje tem que ter ajuda para tudo. A gente não dá conta sozinha. Para dar conta, a gente precisa de ter pessoas que nos ajudem ao nosso redor. Em todas as áreas, eu acredito que é assim. Fica a dica, né, pessoal? Já eu quero até aprofundar nisso aí, porque a gente sempre bate nessa tecla aqui, Beto, a importância de buscar a ajuda de terceiros, e às vezes as pessoas são muito centralizadoras, né? Principalmente o empreendedor, quando ele começa ali, ele acha que vai dar conta de tudo. E muitas vezes ele tá fazendo uma coisa ali por persistência, por insistência, e não encontra outros meios, né? Tenta encontrar por conta própria, não encontra. Quem quer chegar mais longe tem que buscar ajuda. De todos os setores, de todos. Eu falo que consultoria é bênção. Assim, você quer crescer dentro do seu comércio, busca um consultor especializado na área. Eu acho que você... Porque nós temos muitas dores, né, Zan? Nós viemos aí, não começou na gente, são muitas dores, são muitos traumas. E não tem como, às vezes, desligar Betânia mãe, Betânia empresária, Betânia esposa, não tem como. Ali tá tudo muito vinculado. Então tudo a gente junto e misturado. Tudo. Você acaba... É bem difícil você não projetar, não levar alguma coisa ali dentro do trabalho. 8 horas que se passa lá dentro, pense aí. Legal. Não existe dissociação do ser que entra numa empresa para trabalhar de um ser que é mãe, que é pai, não tem que tá como, ali. né? Não O existe. pessoal fala isso, né? Separar a vida pessoal da profissional, mas não tem Não como. dá, Só a não mesma dá, pessoa. Não dá. E aí agora, Maravilha. Elisane... Pegando o gancho, né? Aproveitando e pegando o gancho de buscar ajuda. Isso. Agora uma apresentação e aí- encaixou Isso, perfeitamente aí. Isso aí, falando sobre buscar ajuda, né? Agora a Elisane vai falar um pouquinho aí, né? Conta a sua história, como que você iniciou, né? Com terapia. E assim, eu enquanto terapeuta, eu gostaria de começar falando quem é Elisângela. Eu acho que Maravilha. isso é um das maiores dificuldades que o ser humano hoje tem. E que, inclusive, quando eu tive o meu primeiro encontro em um processo de imersão, o professor disse quem é Elisângela. E eu fui muito linda, toda exuberante, cheguei e falei, eu sou Elisângela, sou coordenadora, diretora, professora, sou graduada, e fui falando tudo que eu sou, assim, muito, sabe, com muita alegria, achando que eu estava, como o pessoal fala, abafando. De repente ele me disse, mas eu queria saber só quem é você. Eu falei, como assim? Já deu um nó da cabeça, né? Essa não sou eu? Ele disse não. E ele, nesse momento, também não disse quem eu era. Passamos 3 dias de imersões, lá no processo da imersão, e depois ele nos ajudou a construir quem que realmente somos. E isso faz a grande diferença na nossa história. A Elisângela bateu o recorde, 3 dias. Eu demorei mais de 6 meses para descobrir. A gente constrói. E aí eu lembro que ele disse assim que nós
aquilo que tudo que eu falei é o que eu fazia, mas não era quem eu sou. E verdadeiramente eu acho que passa a vida inteira para se descobrir. Todo dia a gente se descobre. Mas assim, quando eu trabalho na terapia, o que eu gosto mesmo é de trazer isso. Quem é você? Sua identidade. E como Bethânia mencionou algo aí, a gente não é só a gente. A gente traz heranças genéticas que a ciência chama de genética. Nós temos a palavra bíblica que vem da Bíblia, que chama julgo hereditário, e a gente tem a terapia sistêmica, que chama padrão repetitivo familiar. Ou seja, não adianta a gente correr. Está aí e a gente precisa olhar para isso e entender, com essa força que a gente tem dos nossos ancestrais, o que eu posso olhar, de que forma eu posso seguir a minha vida, né? E quando vocês falam assim de pedir ajuda, isso é muito importante. Bethânia comentou a respeito de pedir ajuda nessa questão no âmbito profissional. Mais na pegada profissional, né? Técnica, digamos assim. Técnica. E como isso é importante? Se eu não sei, é importante eu buscar. E hoje a gente tem a dificuldade que, de certa forma, eu acho que já desmistificou muito. A terapia hoje é muito procurada, inclusive homens. A gente percebe o quanto que está aí buscando. Então, é isso. Eu acho que realmente está passando por alguma dificuldade, vamos buscar ajuda, porque isso é que é importante. Isso que vai fazer a diferença na sua vida. E trazer uma melhora em todos os sentidos. Show de bola. Muito bom. Show de bola. Tem alguma coisa a acrescentar? Pode seguir aí. Então, bom, e para vocês, assim, quais são os maiores desafios que as mulheres de hoje enfrentam, né, para conciliar o trabalho, a vida pessoal? Como que vocês acham? Como que vocês lidam com isso, né? E quais são os maiores desafios que você vê o pessoal enfrentar? Antes de responder, deixa eu só, assim, introduzir, né? Primeiro, você falou que teve um histórico familiar, certo? No caso de Bethânia aqui, a gente chega na Elisângela. Você começou a empreender exatamente como? Quando você fala assim, de fato, saiu de casa para começar a empreender? Você já era casado, já tinha filhos ou não? Quando foi esse iniciozinho aí pra gente chegar na pergunta que Márcia falou aqui? Na casa dos meus avós, aos 7 anos de idade, eu trabalhava, né? Eu trabalhava dentro do comércio, eu ajudava. Já no comércio, já trabalhava dentro do comércio. Aí, aos sábados, eu ia para a feira para ajudar a vender, a desovar mais, porque tinha uma produção muito grande, por exemplo, de banana, de frutas. Aí eu ia para a feira com os carros. E ali, engraçado, né? Que meu pai, uma das primeiras contas que meu avô, né? Falou que eu tinha que aprender a fazer era porcentagem. E de cabeça. Desconto e acréscimo. Eita. Entendeu? Chamou na treta, né? Porque aí porque ele falava, se uma pessoa pegar e chegar lá e for levar 3 dúzias de banana e pedir um desconto, aí você não tinha calculado, porque não tinha essa facilidade que tem hoje. Eu não vou falar quantos anos eu tenho aqui, mas é fato, né? Você falando, eu lembrei de alguns vídeos que tem na internet, é quase que um meme rolando, da pessoa chegando para um vendedor ambulante e perguntando, se eu levar uma é quanto? Aí ele fala, é tanto. E se eu levar 3? É tanto. Aí o próprio ambulante fala uma conta lá que ele nem percebeu que ele errou, entendeu? Exatamente. E aí o pessoal acaba comparando isso depois. Acho que é mais ou menos essa pegada, né? Ambulante, antigamente, tinha que entender bem de números. Tinha que entender bem. E assim, Maravilha, isso aí eu acho que eu comecei a empreender aí. Legal. Porque aí você começa a ver uma oportunidade de mercado. E eu acho que isso é o início todo do empreendedorismo. Foi assim que eu iniciei, né? E para você ver o que é interessante, né? Isso, comecei aos 7 anos de idade e eu já me destacava com matemática. Quando eu completei 19, eu fui passar num processo seletivo em Vitória da Conquista para trabalhar. E a primeira pessoa que ganhou, que tirou o primeiro lugar, fui eu por conta da prova de matemática. Que legal. Porque eu acertei todas as questões de matemática. Olha, e aí, depois, quando eu cheguei para Caculé, não tinha o que fazer. O que me ofereceram? Ser professora no Norberto. Você chegou a ser professora. Cheguei a trabalhar no Norberto como professora, porque eu cheguei aqui, não tinha muita coisa para se fazer no início. Quando eu cheguei aqui, eu não trabalhava no comércio. Depois que eu vim amadurecer, eu primeiro iniciei como professora, depois fui fazer a faculdade de administração de empresas e finalizando a faculdade foi quando eu abri a primeira empresa. Foi quando eu abri a Casa Decor, que não era a Casa Decor, era a Lojão Brasil. A Lojão Brasil, né? Isso, foi quando... Mas assim, o iniciozinho para mim, eu me lembro lá em 7 anos de idade,
já com os primeiros ensinamentos de meu pai nessa área empreendedora, de quanto é que tinha. Porque antigamente era uma conta mais fácil, né? Uhum. Eu me lembro de Venilton quando fala isso. Venilton disse que antigamente era assim: você comprava por 5, vendia por 10 e ganhava R$ 5 de lucro. E que hoje a conta não é assim mais. Não, é muito. Não, Mudou tem muito. muita Tanta coisa, né? variável que Quando, no meio. quando a gente começou a conta era assim. Entendi. Era meio que assim, né? Assim, a gente não sabia apurar os custos, que na verdade não era, né? Nós não sabíamos aplicar o custo de produzir, plantar um pé de banana ali, plantar um pé de café, quanto é que custava para ele até ele produzir, chegar a um tempo de produção, a despesa de um funcionário para poder tirar, a despesa do carro para ir na roça buscar, porque tudo isso aí entra em custos, né? Já falei aí, já fui aí Sim. bem. É bem interessante isso. Betânia falando a respeito Já de existia. onde ela veio, do meio. Eu acho tão interessante, porque meu avô tinha esse negócio de falar que eu ia ser professora. Ele o tempo inteiro falava assim: ah, você tem a cara de professora. E meu avô paterno. E eu sempre considerei isso e realmente coloquei como meta. E essa história é um tanto quanto assim desafiadora. Eu sempre gosto de falar disso. Nós somos em 9 pessoas na minha casa e os meus irmãos tiveram também essa 9 irmãos, no oportunidade. caso? 9 no total. E aí meus irmãos também tiveram, minhas irmãs, essa oportunidade de ir para casa de alguém, porque eu sempre falo, na minha época não tinha transporte escolar, a gente tinha que ficar na Tinha casa que de morar alguém. na casa de alguém, né? E eu lembro que o meu padrinho sempre falava assim: vou levar você para morar comigo. Nossa, aquilo era a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas o dia que Morar na chegou, cidade. imagina, o dia que chegou que falou: é amanhã, você vai ter que ir. Nossa, era muito triste, porque com 9 anos de idade, eu saí da casa dos meus pais e fui morar numa casa totalmente diferente. Na época, meu padrinho era prefeito. Então, para mim, é uma pessoa totalmente simples. Então, era tudo muito complexo. E a Elisângela chorava, querendo ir embora. Só que a Elisângela tinha um sonho que era ser professora. Então, sempre eu batia na tecla: não, eu quero ser professora. E se eu quero ser professora, eu preciso ficar. Então, eu acabei ficando, fazendo todo esse percurso, trilhando o caminho e tornando professora, ali na questão do meu avô. Só que tinha outra questão. Não sei se vocês lembram, mas antigamente tinha aquelas pessoas que era o juiz de paz, que o pessoal chamava da região, que resolvia muitas coisas, que ajudava as pessoas. Na minha região era meu pai. Então, meu pai, as pessoas, eu me lembro muito claramente de um moço que casou, com 8 dias, chega o pai: compadre Zé Maria, me ajuda, porque meu filho está querendo separar. Então, ia meu pai lá aconselhar. Conversar, O nossa. que eu estou fazendo hoje? Interessante, né? Terapeuta. Eu só não. Eu Ou fiz. seja, meio que já vem de herança. Já Você tá Já vem de entendendo? herança. Então, assim, e essa ficha Sem nem ter caiu. pensado muito sobre isso lá no início. Essa ficha caiu um dia que alguém me chamou na casa, nesse mesmo processo, um casal que separou e tal. Aí, nesse dia, eu trouxe essa percepção. Que Falei: legal, meu cara. Deus, eu faço aquilo que Fantástico. meu pai fazia. Olha. Então, assim, é bem Outro nome é interessante. Seu pai Cultura, né? fazia, É. só não tinha um nome O específico nome na e época, a- né? e Interessante. a técnica, né? Bem Dani? interessante. Isso é a técnica. E no que bacana. você falou aí, como é que a gente faz? O que que tá tendo? Como é que foi sua pergunta mesmo? Como é que Admar vocês foi o fazem início, para Márcio. equilibrar A minha Vai foi equilibrar. nisso. A de Márcio vida foi pessoal, como profissional? Equilibrar. consegue equilibrar. Que eu queria entender o que levou vocês a essa jornada. Acho que as duas conseguiram trazer pra gente. Sim. E agora a conciliação, né? Como vocês Que é um conciliam, né? desafio e tanto. É. E Imagino. esse desafio, hoje, eu acredito que tem adoecido muita gente, porque realmente não é fácil. Não é fácil você estar porque mulher, ela tem essa, sabe, esse desdobramento. Consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. É o que eu falo sempre. Tem que ter os afazeres, tem que ter. Eu quero fazer determinada coisa, sim. A gente faz o que a gente quer, não tem dificuldade nenhuma no sentido de dizer assim: você não pode, porque eu acredito que tudo que a gente quer, tem vontade, a gente consegue. Mas o que precisa a gente ter cuidado? Até que ponto? De que forma eu estou fazendo isso? E Entendi. eu tenho parado para olhar. Agora, Eu eu falo vejo- assim que respirando, pelo menos parando para respirar durante o dia, porque às vezes as pessoas não respiram, estão atropelando tudo. Entra no modo automático. O que eu vejo também, eu acho que é porque tem muita gente que não faz o que gosta. Eu acho que Também. isso é um ponto também importantíssimo,
Não fazer o que A pessoa gosta. só passa os dias, né? Só Nossa. passa pela Isso vida. aí é Eu vou ser Porque sincera, dá eu não dinheiro, percebo. porque não sei o quê. E assim, não faz o que gosta. Sabe? muito... E isso é em tudo. Igual, por Uhum. exemplo, esses dias atrás, uma pessoa falou assim, mas você faz comida? Eu falo, mas eu faço porque eu gosto de fazer comida. Eu acho uma Diferente, delícia cozinhar. Entendeu? Então, assim, a começar por aí, eu acho que quando o trem dá muito errado, é porque você não faz ainda o que você gosta. Porque não pode ser só por dinheiro, porque não vai dar certo, gente. Não, porque Não vai dar acaba... certo só pelo A dinheiro. pessoa vive infeliz, né? Não vai dar. Assim, porque hoje eu vejo muita gente indo pelo dinheiro, entendeu? Sim. Eu tô colocando o dinheiro porque eu vejo muita gente hoje Sim. pensando na questão do dinheiro. E não é legal. E aí vem as comparações, aquilo que está trazendo muitas dores. E eu vejo também uma questão de redes sociais também, das pessoas acharem Que é fácil. que é fácil e que hoje não precisa trabalhar mais, né? É muito O isso, mundo né? digital Porque tá criando várias ilusões, O né? povo acha que hoje a gente não precisa trabalhar mais. E eu mesma falo uma coisa, acho que a Elisângela também é a mesma coisa. Ó. Minha avó, a mãe da minha mãe, trabalhou uma quantidade. Minha mãe trabalhou menos que minha avó. Eu trabalho menos que minha mãe. Essa é uma tendência já, né? Mas assim, a gente precisa encontrar o que a gente gosta de fazer e buscar em cima daquilo ali para poder... Porque assim, eu acho que o primeiro servir é a família, né, Zan? Com certeza. A base de tudo ali está na família. Então, é o primeiro serviço da gente tem que ser aquele. E isso tem que ter amor ali, porque senão a coisa vai complicar, né? E o que eu acho mais desafiador como mulher é educar filhos. Eu acho extremamente desafiador. E cada dia que passa, diante do que eu venho vendo, assim, acompanhando, é papel mais da mulher, a educação. Há poucos dias atrás, eu estava assistindo um podcast de um empresário, e aí ele disse assim, quem educou a base toda da educação dos meus filhos, eu não posso tirar o mérito da minha mulher, porque foi ela que fez isso. E se der errado também? Se der errado, a culpa é nossa, né? Porque se der errado, a culpa realmente é nossa. Mas assim, é porque a gente fica mais tempo em casa, né? Sim. Fica, A gente fica mais tempo em Às vezes, né? A Às gente vezes. consegue olhar para Tem mais gente que não coisas. Eu acho que a consegue, gente né? olha mais. O olhar nosso é mais clínico, não é, Zan? A mulher se preocupa mais com a casa, digamos É. assim. Eu Porque falo assim, por a gente mim. consegue, a gente olha assim, a gente não olha, a gente olha a casa, a tarefa do filho, a roupa que o filho vestiu, a comida que ele comeu, de que forma que ele, Detalhista. a gente vai olhando, Aham. são muitos detalhes que a Ela gente consegue pegar, isso é verdade. que às vezes o homem não consegue. Verdade. Então, por isso que às vezes eu acho que essa tarefa acaba ficando com a mulher. Imbuída Um pouco da mais mulher. com a mulher, né? Tem que ser conjunta, as decisões têm que ser conjunta, mas a mulher, eu acho que ela acaba tendo um papel maior nisso aí. Eu falo por mim porque realmente eu acho que a mulher ela tem mais aquele cuidado, aquele tato ali com a casa. Por exemplo, a gente não tem filhos ainda, né? Eu e Glenda. Mas lá em casa eu sou meio desleixado pra muita coisa lá em casa. Então, tipo, qualquer coisa que precisa cuidar da casa, às vezes tem hora que é até um serviço de homem. Ela ainda brinca, ela fala, não, vou ter que arrumar alguém na rua pra me fazer, que você não quer fazer. Porque assim, eu fico tão ligado no trabalho ou com algumas preocupações do dia a dia, que quando eu chego em casa, geralmente é ela quem cuida. E aí eu acabo deixando pra ela também, Sim. e vira como se fosse realmente um hábito dela fazer aquilo. Que eu admiro demais, porque, por exemplo, a casa hoje vira um lar, né, em parte por causa da mulher. Da Por exemplo, mulher. se eu tivesse solteiro hoje, eu nem sei se minha casa seria um lar. Seria quase como um hotel, que você só vai pra dormir, por exemplo, né? Porque, por exemplo, passa boa parte do tempo fora e tudo. A mulher hoje da não. vida, né? A mulher Com a da mulher, vida. a gente É. tem um lar dentro de casa. É. Não Né? E só... quando vem os filhos, eu acho que isso se intensifica
Mais ainda. mais. Eu brinco que a mulher não dá vida nem só em casa, né? No trabalho também, se não tiver um toque feminino, né? Então, quando a gente vai arrumar alguma coisa aqui, eu tenho que chamar as meninas que trabalham com a gente aqui pra dar um exatamente. toque As delas, que a mulheres gente não têm esse consegue, né? equilíbrio. Faz a exemplo. diferença. Consegue, É, né? não é Visualizar, né? A gente Assim. tá ali batendo cabeça até hoje, tentando decorar aqui. Arrumar. Mas Bom, cada um na sua função e vai, vai. viu? E Sim, funciona. vai. E Com segue. certeza. e aí pegando um gancho que você falou, Beta, sobre essa questão, né? De que normalmente as mulheres, elas primeiro têm que servir a família, né? E aquele pessoal que tem que trabalhar, aquelas mulheres que têm que trabalhar, e eu vejo que Elisângela falou, né, que hoje o pessoal tá muito ficando com muita ansiedade, muita doença. Eu acho que as pessoas se perdem nisso, né? Que elas, o que que acontece? Elas dedicam ao trabalho, esquece pouco a família. E tem aquelas que dedicam a família, mas por outro lado queria cuida estar dela, trabalhando. né? Não cuida, Não cuida de algum dela sonho, também. uma Tem realização muitos pessoal. também Eu vejo muito isso Que elas, também. elas meio que abrem mão da vida dela em prol da família, né? E tem outras que trabalham e esquecem a família. E aí o sentimento de culpa reina o tempo todo. E como que vocês sugerem pra pessoa lidar com isso? Eu acho assim, que a gente primeiro precisa saber que um dia tem 24 horas e a gente Uhum. precisa dividir o horário. Porque eu falo assim, quando a gente consegue organizar os horários, a coisa flui melhor. E eu tiro isso para mim. Eu preciso de 8 horas de sono por dia, então eu tenho que dormir mais cedo, Uhum. porque eu quero acordar mais cedo, porque eu preparo um café da manhã e deixo pronto antes de ir para academia. Então, Legal. assim, eu preciso de fazer uma atividade física, porque isso está muito associado ao meu bem-estar, à minha qualidade de vida, à minha saúde. Então, eu acho que a organização de horário é o primeiro ponto. Muito bom. Uma Porque, rotina. assim, bom, hein? porque o problema é que muita gente, elas se perdem ali. Eu sei o quanto tempo que eu demoro para fazer cada tarefa. Então, a partir daí, eu organizo o meu tempo. E eu acredito que a maioria das pessoas só conseguem se for dessa forma. É isso, a questão da organização, geralmente. Organização de tempo, eu acho que Nos atendimentos mesmo, eu sempre falo disso, da questão de você ter uma rotina, porque é preciso ter horários, porque é esses horários que vai fazer com que eu direciono. Só que, tudo bem, tem pessoas que têm condição de ter esses horários, mas tem pessoas que não têm, tem. como você disse. Sim. E aí, como é que eu faço? Então, eu preciso trazer um equilíbrio. Se eu tenho que trabalhar muito, se é necessário que eu faça isso, de que forma eu posso compensar ali em outra questão? Porque nós não somos, gente, máquinas. Nós não somos máquinas. As pessoas acham que são máquinas. Aperta um botãozinho, liga no automático e vai. E aí não vai ter como. A gente percebe que o carro, a gente precisa, de vez em quando, dar uma manutenção. Né? Precisa. O nosso corpo é assim. Nós somos divididos, corpo, alma e espírito. A gente tem que dar atenção. Porque senão nós somos um corpo que Sim. que carrega uma alma que está ali toda onde a gente coloca, que está os nossos pensamentos, a mente, e a gente precisa tratar disso, porque senão não vai carregar bem por muito tempo. Por isso que a gente adoece, acontece o adoecimento. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. De que forma eu posso me organizar? E aí, Betânia falando da questão dos horários, a gente precisa estabelecer de que forma eu posso me organizar, de que forma eu posso fazer determinadas coisas. Existe também aquele outro lado de pessoas que, às vezes, faz tudo externamente e esquece de fazer em casa. A gente tem isso também. A gente não pode deixar. Né? Porque, às vezes, tudo que é em excesso é disfuncional. É disfuncional. Se tem gente que é o tempo inteiro, eu faço uma atividade aqui, faço outra ali, faço outra ali, faço outra ali, e aí a gente fala assim, pera lá, e os filhos? E a família? E a casa? E aí você para e fala, como é que eu posso fazer isso? Tem alguma coisa. Todo excesso, ele esconde uma dor. Todo excesso tem alguma coisa ali, um desequilíbrio. E é preciso olhar para isso. Porque às vezes a gente está externalizando. A gente teve um problema desse na pandemia. Porque na pandemia, todo mundo, o comum de todo mundo é o quê? Sair, ir à missa, ir ao campo de futebol, ir à academia. E chegou na pandemia, o que aconteceu? Você precisou ficar com você. E aí? Você não se reconhecia. Você não sabia se identificar ali. E o que aconteceu com isso? Não, teve pessoas que não sabiam ficar dentro da própria casa. É isso.
Isso é verdade, As né? pessoas não conseguiam ficar na casa delas mesmas, assim. Não Mas consigo. imagina Elas bem, ganham, se né? eu externalizo tudo isso que eu tô falando, e aí chega um momento desse, e aí? A pessoa Como é que eu vou estafa, dar né? conta? De que forma eu vou parar e falar assim, não, agora eu preciso ficar comigo. Agora eu tenho que ficar na minha casa. Por isso que a gente tem que ter equilíbrio. Eu acho que tudo para mim é equilíbrio. É. Precisa ter esse equilíbrio. Então, bacana. Então, a primeira lição importante que a gente aprendeu, né? Buscar Show. equilíbrio acima de tudo. Com certeza. Não sei se vocês dariam alguma dica, por exemplo, uma coisa que eu tento usar, às vezes, quando eu tô meio ansioso, né? Acho que mulher até consegue fazer isso meio que já naturalmente, que às vezes eu vejo a Glenda bem, ela para, dá uma respirada, é a questão da meditação. Vocês têm a prática de fazer isso para ajudar a meio que a questão de que a Elisângela falou ali, para parar um pouquinho e peraí, o que eu tô fazendo? Eu não vou sair do modo automático. Como que ela poderia sair do modo automático? Vocês acham que a meditação ou algo parecido poderia ajudar Sim, nisso? com certeza. Agora, meditação, para quem está agoniado, não vai parar. Não para, né? Não tem como. Eu tenho mesmo uma técnica que eu dou muito para as pessoas que estão com ansiedade. E aí eu falo, ouvir uma vez não resolve. Porque enquanto a mulher está falando, respira, você está ligado. Ai, mas eu tenho que fazer isso, mas... Sabe? É pensamento acelerado, a gente não consegue parar. Mas o que eu tenho que fazer nesses momentos assim? Eu preciso, sim, buscar respiração. E eu sempre falo, quando as pessoas estão nesse processo ansioso, precisa ter alguém perto que fala. A semana passada, eu tive um processo ansioso de ansiedade, sabe? Assim, aquela agonia, aquele negócio terrível. Só sabe quem tem ansiedade, quem passou por isso, né? Eu nunca tive quadro assim, não utilizo medicação, nunca tive quadros ansiosos assim. Mas hoje eu percebo que as técnicas que eu aplico, ela é eficaz, mas tem que ter alguém próximo. Quando a gente tem que ter alguém que sabe. Porque, por exemplo, eu fiquei ansiosa, agoniada, e queria, à noite, eu falei assim, aí eu falei com meu marido, eu tô sentindo um negócio, é ansiedade. Aí ele, não, vamos sair um pouquinho. Aí fui lá fora, respirei tudo. Aí ele falou, pera lá, cadê aquele negócio que você falou que faz assim? Eu falei, é mesmo, né? Então me ajuda, vamos lá. E aí eu fui fazendo o quê? Respiração. Tem uma coisa que eu falo muito que eu acho bem bacana, é você pegar alguma coisa. Peguei isso aqui, Michael. Você dizer assim, isso aqui é ansiedade. É o que eu estou sentindo, é o meu sentimento, é aquilo que eu estou passando. Olha para isso aqui e fala assim, essa sou eu. Imagina isso e eu. Quem é maior? Porque o cérebro, ele nunca sabe o que é real, o que é imaginário. O cérebro não sabe o que é verdade, o que é mentira. Verdade. Você precisa ter ferramenta, porque na ansiedade eu tenho que treinar meu cérebro. Eu preciso fazer isso. Então, assim, coisinhas básicas de pegar algo e falar assim, olha, respira, você é ansiedade, eu sou maior. Quando você faz isso, o seu cérebro já traz aquela percepção de que realmente você tem comando, você está no comando. E quando a gente está nesse processo ansioso, a gente não comanda. A gente vive o emocional que traz essa emoção, que faz a gente ter esse sentimento ruim. Então, a gente tem que ter são coisinhas, eu falo até Gatilhos, que... né? Gatilhos bestas, assim, sabe? Técnicas bestas, mas que faz um resultado muito grande, sabe? Tem várias que eu gosto de utilizar e que isso dá um resultado muito bom. Entendi. A respiração é uma das principais, mas você ansioso, você não consegue respirar. Tem que ter alguém próximo para dizer, vamos lá, eu te ajudo. E vai puxando, rapidinho você Agora, consegue. eu acho que uma forma também, assim, que ajuda, eu acho que é cada um descobrir o que gosta. Boa. Por exemplo, tem gente que relaxa se assistir um determinado tipo de filme. Música. Ouvir uma música. Ter uma Importantíssimo. trilha sonora já com base em tal coisa. Então, são pontos que você pode Sim. começar a fazer, entendeu? É essencial, isso aí. Eu mesmo, eu tenho ansiedade. Inclusive, às vezes eu tomo medicamento. Uhum. E aí há uma coisa que me relaxa. Assistir jogo de futebol em casa. Pronto. É. Você descobriu algo Eu que faz bem. desligo, É eu isso. consigo desligar, fico no jogo. Aí tem hora que eu pergunto assim, tem hora que eu me pergunto, mas por que eu assisto futebol? É uma coisa assim, nada a ver. Mas é porque Mas eu é consigo desfocar. desligar. Mas É. Desfocar, eu preciso desfocar e achar o Exatamente. que faz bem. É. Tem uma frase que Tiago Brunet fala que eu gosto muito. Ele fala assim, você passa no meio da rua, é comum um passarinho fazer cocô na sua cabeça. Inclusive, a semana passada, na roça, gente. Um local enorme. Eu e Arthur, lá no Foi. Comogo Chico, do nada, um passarinho
fez cocô em minha cabeça e assim, respingou em Arthur. Então, isso é... Eu falei assim, gente, eu falo disso toda semana, agora aconteceu comigo. Aconteceu. Um lugar grande. Então, isso é comum? Isso é comum. E o que que isso tem a ver? Os nossos pensamentos. É comum eu pensar besteira? É comum eu pensar? São os pensamentos. Agora, não é comum com que eu deixe que esse passarinho, ele desça, coloca espinhos, faça um ninho na minha cabeça. Isso é o quê? Não é comum com que eu não gerencie os pensamentos para que eu deixe ficar pensando hoje, pensando amanhã, pensando depois. E aí gerou um ninho, de repente a gente não dá conta mais. Isso é importantíssimo. Então, assim, a gente precisa vigiar. Ter essa percepção do que eu tô pensando, do que eu tô fazendo, porque é comum, gente. Tem gente que chega para mim e diz, o que faz? Eu pensei nisso. Você acha que isso é normal? Eu falei, é normalíssimo. A gente pensa. Pensamento é como se fosse São um passarinho. vários, né? Como se fosse um passarinho ali, né? A E nossa tá mente tudo bem. Nossa produz mente cada coisa, né? faz um livro, assim, em pequenos instantes, sem pensar. Outra coisa também que me relaxa bastante é assistir filme, principalmente filme antigo que eu já assisti. Aí que eu gostei, aí eu vou e assisto também. Isso aí me É desconecta. importante descobrir. E isso é Betânia falou interessante. algo importantíssimo. A gente tem que ir se descobrindo. É o autoconhecimento. autoconhecimento. Sim. Aí falamos Autoconhecimento. juntas, é o autoconhecimento. E a gente precisa fazer, eu acho que, determinadas pausas para a gente entender isso. Ah, isso me faz bem? Faz. Por exemplo, já tem um bom tempo que eu pratico a musculação 5 vezes por semana, e isso já tem muitos anos. Mas já tinha um bom tempo que eu falava, gente, eu preciso encontrar uma atividade que me dê prazer. Porque eu não vejo prazer na musculação. Eu faço por Não que seja obrigação. ruim. Hoje você já imagina que tem o hábito, né? Faz, não Mas sofre por obrigação. tanto, mas... É, tô mas começando é a obrigação. fazer, eu Eu vou te falar vou. que tá difícil. Eu faço. Tô começando Eu vou a lá fazer, e mas- faço. Mas tá Mas sendo Não uma é com o maior tortura pra prazer do mim. mundo, eu não né? enxerguei prazer ainda naquilo ali, né? Não enxerguei. Falei, gente, E como olha é que a que você pessoa faz sente bastante dor, parte pega peso, disso. faz não sei o quê, fala que tem prazer? Não tem, né? E assim, há uns 6... Não, tem mais. Tem uns 8 meses atrás que um médico me disse assim, a musculação, ela é para você ter uma qualidade de vida. Sim. Você vai ter uma excelente qualidade de vida, mas você precisa encontrar um esporte que vai lhe dar prazer. E você precisa buscar. Todos nós precisamos. E você implanta isso dentro da sua casa. Implanta isso para os seus filhos. Implanta isso para o seu marido. E aí, eu voltei com aquilo na cabeça. Aí eu falei pro meu personal, eu falei, olha, você tem que me ensinar a fazer qualquer coisa, mas você vai ter que me ensinar. Você vai me ensinar a correr, você vai me ensinar a fazer qualquer coisa, mas você vai ter que me ensinar. Eu vou ter que achar um prazer aí. Que não seja levantar peso, Que não né? seja levantar peso. Hoje, aí eu comecei a jogar tênis e hoje eu jogo beach tênis. Olha aí. E sou tô encantada com jogar beach tênis. Primeiro que aquele negócio na areia. Aquilo na areia, aquele negócio é bom demais. Terapêutico. É terapêutico, já tem um aterramento. Aterramento, né? Já tem um aterramento, Eu ia falar entendeu? disso aí. Excelente. Então, assim, aí eu falei, gente, isso é rir, e a bola vem, isso é corre. E eu falei assim, gente, o interessante é que às vezes, se for para você correr 5 quilômetros, teve um dia, né, que uma das amigas da gente marcou, se for para você correr 5 quilômetros, é uma dificuldade terrível. E tem dia que no beach eu faço 6 quilômetros de movimentação, Nossa. sem perceber. Porque Você tem um faz a prazer movimentação. no meio. E não percebe, a hora passa e você não Nem vê. percebe. E aí, quando você sai, ai, Isso é legal. né? Então, assim, ele acionou isso e eu falei, gente, o quanto isso é realmente importante. E depois eu fui ler a respeito disso. E, tem um documentário, acho que não sei se você já ouviu falar, que são as Zonas Azuis. Já ouviu falar? Acho Esse que não. documentário? Não. É um documentário pegou várias pessoas de vários lugares do Brasil, do mundo, onde as pessoas vivem mais. E o que leva essas pessoas a viverem mais? Tá. Eu vi um documentário, não sei se o nome era esse, mas tinha uma pegada disso Porque também. eu acho que aqui no Brasil apelidou de Zonas Azuis, Eu mas acho eu acho que que tem um outro nome, né? né? Tá na Netflix. Eu acho que assisti uns episódios que tem um pessoal que comia, acho que era um negócio na beira do rio lá, batata doce, uma Exato. coisa assim. Então, pessoal assim, lá chinês. eles falam muito disso, de você encontrar prazer numa coisa, numa atividade física. Isso é legal. Interessante. Entendeu? Então, como eles falam também da questão de escolher o alimento que você coloca dentro da sua casa. Que é outro ponto primordial lá. Que dá... Acho que nesse Escolher o documentário alimento. aí, todos os episódios
acabavam chegando na alimentação. A alimentação a alimentação crucial para a é- longevidade. é. Todos Alimentação, chegavam. Se for o o que eu tô pensando, era O isso. sono, a alimentação. Não Aí você estressar. isso, você Não percebe viver assim, os estressado. básicos, assim, né? Legal. Você vê que no Japão tem uma cidade da Itália, assim, onde eles pegam. E também eles caminham muito, eles fazem muita atividade física. Muita, assim, tem atividade física o tempo todo. Eles andam muito, eles caminham, eles produzem, tem muitos que produzem o próprio alimento. Eles, né, têm a sua própria horta dentro de casa. E tudo isso você vê que é igual que às vezes as pessoas falam assim, porque antes beber leite não fazia mal, né? Eu falei, gente, E o hoje problema é faz. que antes você sabia de onde é que era o leite, qual era a vaca que você estava tomando leite, você sabia. E hoje você não sabe mais. Né, Zan? Não sabe nem ser de Exatamente, vaca a mesmo, né? vaca, sabia a vaca, né? Deus é que Não sabe sabe. de onde é que vem. Hoje você não sabe mais, né? Tem Domingo leite mesmo eu tem ri. leite que é tudo menos leite. Domingo daqui mesmo a eu ri. pouco Eu fez falei, um leite gente, de então, soja eu falei, ali. é só Alicínio que eu vejo isso. Eu cheguei na casa de Li, né? Lá e tá um balde de leite de todo tamanho e ela vendendo leite. Chegava uma pessoa, eu leite. Eu falei, meu Deus do céu, quanto tempo que eu vou ver esse negócio de leite, vender Ela leite. vende leite, né? Ela Ainda vende é assim leite. até hoje, né? Até hoje. Que legal. A primeira pessoa assim que eu lembro vendendo leite no Licínio é ela que eu lembro que Exatamente. tia Ímpa, É, minha e tia nós ia comprava lá muito na comprar mão dela, nós ficava leite. lá, a gente buscava pra ela direto. Não, porque tinha aquele vendedor Leite de leite. bem que ficava natural na rua. mesmo. Você lembra? Uhum. Ficava na rua vendo. Ó, leite! Que legal, cara. Caixinhas. Fantástico. Qualidade de vida, né? Acho que é uma coisa também pra mulher tentar buscar, às vezes equilíbrio, busca num lugar que não precisa, sendo que nas coisas básicas, né? É igual você falou, eu gosto de cozinhar, então só o fato de cozinhar um alimento legal já traz uma melhoria na qualidade de vida, no Com ânimo, certeza. imagino. E essa questão de cozinhar é engraçado, né? Que não só pra mulher, igual você falou, que você gosta de cozinhar, né? E lá em casa, os meus meninos, às vezes a gente pega comida fora, eles comem, mas eles não gostam. Agora, o dia que minha esposa faz, pode ser a comida mais simples do mundo, pra eles é a melhor. A melhor comida. E aí o meu filho do meio, ele fala, hoje a comida tá especial, tem o ingrediente do amor. Exatamente. Foi ela que fez, né? Então, assim, ó, a importância, né, de estar dentro de casa. Memória O marido de afetiva. Elisângela fala, sabe o quê? Que qualquer arroz com ovo lá que ela fizer, tá bom. Que é Olha. melhor do que qualquer coisa. Olha. Aí, É verdade, é verdade. Porque bom, então, pessoal, você viu aí, né, algumas dicas de como você pode encontrar um equilíbrio, né? Então, uma boa alimentação, exercício, encontrar algo que dê prazer, né? Pode engatar uma pergunta aqui? Pode, fica à vontade Ó, mulheres empreendedoras e que parecem ter mais de 24 horas no dia. Falando sobre tudo isso, organização, pergunta de leigo, tá? Como eu não tenho filhos, algumas coisas eu ainda observo meio que de fora, mas vamos lá. Hoje, imaginando uma mulher que é casada e vai ter o primeiro filho, certo? Vamos supor que ela tá empreendendo. Ela tá espelhando na empreendendo, mulher dele, já né? tem uma loja. Tá querendo saber como vai Não, nem pensei nela, na verdade, mas eu tô pensando na realidade que eu acho que é boa parte do nosso público. ser. Entendi. Tem uma loja, já empreende, às vezes até junto com o marido, mas aí a mulher ficou grávida, certo? E muitas, eu acho que eu teve um pedacinho da pergunta de Márcia aqui, acabam meio que abrindo mão do trabalho para cuidar da criança, porque quando ela não tinha filho, ela já tinha uma rotina sobrecarregada, por quê? Ela tinha que cuidar da loja, ela tinha que cuidar, às vezes até do marido, cuidar da casa, né? Chega um certo ponto que ela consegue colocar talvez uma empregada doméstica, uma diarista, mas durante muito tempo a mulher é quem faz tudo dentro de casa, né? Porque muitos homens não ajudam. Eu, por exemplo, já levei vários puxões de orelha. Hoje eu tento ajudar da forma que eu posso, mas eu confesso que eu não gosto de limpar a casa. Então eu imagino que muitas mulheres acabem tendo essa situação de cuidar da casa, cuidar da loja, e aí vem um filho, certo? Elas têm que escolher, fazer uma escolha. Vocês tiveram esse momento, passaram por isso? E como que foi? O que ajudou vocês a tomar a decisão de não vou tentar conciliar? Porque a gente falou muito sobre a organização do desafio, mas vamos trazer assim um exemplo bem próximo mesmo, assim, que eu acho que a galera vai conseguir ligar todos os pontos. Se vocês puderem, claro. Hoje, o conselho que eu dou, que eu fiz
eu fiz quase assim, mas eu acho que eu poderia ter feito um pouquinho melhor. É o seguinte, gente. Primeiro, assim, façam contas, porque assim, aí às vezes a pessoa fala assim, eu vou dar conta de cuidar da casa, e aí eu não vou colocar uma pessoa para me ajudar, mas será que vai valer a pena quando você botar na ponta do lápis que pode ir uma faxineira na sua casa uma vez por semana e de repente deixar sua casa organizada por uma semana e ali aquele dinheiro você vai investir numa faxineira, mas você vai deixar de ter, mas você vai ter outras coisas que, às vezes, tem coisa que o dinheiro não compra, gente. Não Pode compra. dizer que ela livra ali um pouco de tarefa operacional, braçal mesmo, mas também a mente fica um pouco mais despreocupada e Isso. ela consegue aplicar no trabalho, né? E quem quer empreender tem que descentralizar, Márcio. Não Aí, ó. tem como, não tem Outro como. fator importante. Guardar desse, tudo, né? e principalmente quando você tem filho, não tem como. Você precisa Delegar, se né? organizar e se cercar e delegar tarefas. Você está dentro da sua empresa? Tá. Fulano tem aptidão para quê? Para área de vendas? Coloca fulano na área de vendas, sabe? Dá uma atividade a mais para ele, para você se soltar um pouco mais. O que a gente precisa aprender é pegar de quem a gente tem ajuda, né? Buscar ajuda de quem a gente consegue ajuda, a gente conseguir delegar várias tarefas para várias pessoas diferentes. Porque, assim, às vezes eu ouço assim, mas fulano não limpa a casa. Eu já passei dessa fase. E eu nem quero nem saber se não limpa como eu, mas vai limpar e vai estar tudo bem, vai estar tudo certo. Não vai dar, Acontece mesmo. você não vai dar conta, gente. É aquela coisa. Concorda, Zan? Concordo. Não vai Com dar certeza. conta. É aquela Você coisa, tá ela entendendo? não vai fazer igual você, mas Não. fazendo. Né? Fazendo, sabe? Tem coisa que você tem que começar a se desprender e descentralizar. Sim. Eu acho que sem isso aí não tem como ter sucesso, E não. você falando aí, é engraçado porque no trabalho é assim, quando o empreendedor começa a contratar colaboradores e delega as tarefas, ele tem dificuldade porque delega aí não faz bem feito. Ele quer que a Em pessoa faça vez- igual ele, Em né? vez dele fazer o que você falou, desapegar um pouco, entender que realmente não vai ser igual, mas é importante ser feito e não precisa ser perfeito, né? Ó, E eu- aí isso acontece na casa também, Tá. só pra comentar. Acaba acontecendo na casa, como você falou. Contrata uma pessoa pra trabalhar, uma diarista, uma doméstica, não faz do jeito que gostaria, e aí enxerga, ai meu Deus, já tô pagando e ainda não faz do jeito que eu quero. Vou cancelar e vou voltar a fazer tudo. E aí volta aquele ciclo vicioso. Agora eu digo mais. Eu acho que isso aqui eu vou falar como um ex-presidente do CDL. O que eu percebi conversando com várias empresárias de Caculé? Elas contratam um funcionário e elas não dão a função deles para eles. Não deixa Eu- claro, né? Não. Instrução. Não, elas não dão. E assim, eu dentro da minha casa, eu falo porque eu fiz esse processo em várias empresas dentro de Caculé. Eu montei roteiros. Olha Dentro aí. da minha casa tem roteiro, dentro da minha empresa tem roteiro. Eu tô Nossa. com uma funcionária há 3 meses dentro da Casa Decor, ela tem um roteiro. O que ela vai fazer? Ela vai chegar na loja, ela vai varrer a loja, ela vai recolher o lixo. Isso eu coloquei no papel, entreguei para ela e disse: isso aqui é o seu trabalho. Você está lendo, você leia, leve para sua casa, porque isso aqui vai ser a sua função. Que bacana, Top, hein? hein? E eu tô, Entendeu? eu tô E pensando na aqui... casa tem que ser do mesmo jeito. Eu tô pensando aqui que para aquela que ainda não pode ou não quer contratar, a gente falando de organização, começar a fazer um sistema desse já é um grande passo, sabia? É, Para ela pra mesmo ela, utilizar. Pra ela E mesmo. na minha casa eu faço Né? do mesmo jeito. Na minha casa, tipo assim, porque eu acho, eu já disse isso para várias amigas minhas. Eu falei, gente, primeiro assim, vocês contratam uma funcionária da zona rural. Ela nunca limpou um vidro. Ela na casa dela não tinha vidro É para madeira, É né? verdade, as janelas, portas, tudo de Então, Madeira ou vocês de pano. precisam. Você tá e aí entendendo? começa a reclamar, Começa mas a não reclamar. Você tá Não entendendo? instruiu. Então, assim, na minha casa tem roteiro. Na minha casa é assim, segunda-feira, chegou, varre o quintal, recolhe o lixo, passa pano. Eu coloco vários detalhes. Pra cada dia da semana pra ainda. cada dia da que semana. bacana, cara. Eu- Fica a eu dica tenho aí, um galera. roteiro. Isso é Eu tenho um roteiro. interessantíssimo, Eu né? adorei. Bacana, Tipo né? assim, ó, até de coisas simples, assim, ó. Segunda-feira, lave todas as folhas que tá na geladeira, coloque nas vasilhas plásticas, alface já lavado, tempero verde já lavado e na vasilha. Até isso eu coloco. Porque assim,
Primeiro porque show. vai ficar mais E fácil. facilita até para a pessoa Pra também. pessoa. Ela tá E- sabendo o que ela Entendeu? vai Nossa. Ela sabe É o qual é. importante. Você não tem aquele desgaste de fulano, ó, hoje você tem que lavar a tal coisa. Fulano, não. Ela já sabe ali. Eu acho assim que quando uma casa ela tem um roteiro e quando a empresa também tem um roteiro, Funciona. funciona A melhor. mesma coisa serve para os dois também, Pros casa dois. e empresa. A empresa a gente costuma Pros dizer dois. que chama processos, né? A gente Exato. fala muito processos. Igual, por exemplo, eu tive amigas empresárias que falavam assim: ah, fulano tá chegando, ela não tá fazendo. Eu falei, mas tu já colocou no papel? Você já colocou assim? Ah, checklist, fulano tá né? vindo trabalhar de short, mas você colocou no papel. Você disse pra ela que ela não poderia vir trabalhar de short? E às vezes tudo bem que ela esquece de falar alguma coisa no início, mas aí vê a pessoa fazendo, ela não chega e conversa, né? Ó, então vamos, a partir de hoje, vamos passar a fazer assim, assim, assado. Não, a pessoa fica reclamando e achando que tá fazendo Exatamente. errado, né? Exatamente. Voltando aqui à pergunta que você fez, se eu passei por isso em relação Boa, ao filho, vamos lá pra você. agora. eu tive, na época que eu tive meu filho, eu estava apenas sendo professora. Então, sempre trabalhava o dia todo. E eu fiz isso, eu abdiquei de 20 horas, fiquei só com um período, porque, de verdade, eu acho que estar próximo, e como Bethânia bem disse, aí a questão dessa função da mãe, o quanto que isso é primordial. Então, na época, eu fiz um processo de, eu não me lembro, mas parece que foi 2 ou 3 anos, que eu fiquei mais próxima. É lógico que eu não deixei, porque era concurso, e então eu não ia deixar ali o emprego, mas eu abri mão de um período. Então, No caso, você reduziu a carga horária. reduzir a carga horária. Eu acho isso, assim, essencial. Elisângela, mas e quem não tem essa condição de fazer? Tem Como é que eu opção, né? concilio? De que forma? Então, assim, é o que eu sempre falo, esse cuidado de quando chegar em casa, levar as coisas, os estresses e esquecer de responder o filho. Porque quando chega de casa, automaticamente o filho quer ver, quer atenção. atenção, né? Quer atenção. Nós, seres humanos, nós nascemos, gente, a gente só quer ser visto, a gente só quer ser amado. Já começa A gente de só quer berço, ser né? cuidado. E assim, você percebe que as pessoas fazem horrores para pertencer a equipes, para pertencer. Por quê? Porque só quer ser amado. A gente quer pertencer. O pertencimento é essencial na nossa E vida. começa do verdade. berço e vai até o Começa- leito da morte, né? Isso. Aí você tá falando esse comportamento. A gente tem que ter esse olhar bem assim. Então, se eu trabalho o dia todo, quando eu chegar, qual é o zelo enquanto pai e mãe? É de dar atenção. E assim, a gente percebe que não é isso. Muitas vezes o pai e a mãe chegam totalmente estressados, vai para o celular, vai para a televisão e pouco olha ali para o filho. Então, o que que eu preciso fazer? Esse ajuste de dar esse momento de atenção, porque não é a questão da quantidade, mas é a qualidade com que eu fico ali com meu filho. Isso vai fazer diferença. Isso vai Faz. trazer Mas, uma criação bem melhor para o seu filho. Muito legal. Uma coisa que eu lembrei, por exemplo, lá em casa, algumas coisas eu pretendo fazer quando tiver filhos, né? Mas a gente já faz hoje. Por exemplo, à noite, a gente trabalha aqui na mesma empresa, né? Eu e minha esposa, mas a gente quase não se fala durante o dia. Então, à noite, pra gente ter um momento, mesmo que a gente chegue em casa em horário separado, cada um vai fazer alguma atividade, a gente sempre tentou conciliar a hora de comer à noite. A gente senta e come juntos. Às vezes é na mesa, às vezes é na TV. Mas, por exemplo, já teve casos dela ficar me esperando até mais tarde, às vezes até com um pouquinho de fome. Mas por quê? Porque aquele momento ali da gente estar junto era um momento especial. E eu acredito, né, que quem tem filhos seria uma coisa importante para fazer também, e o né? Um melhor momento na ali mesa, junto, O melhor é comunhão na mesmo. mesa, é. em almoço ou em jantar, né? Seria um pelo menos momento uma importante refeição ali. fazer Pelo no menos dia é importante. Faz a diferença. Porque às vezes pode ser que a maioria das pessoas não consegue, por exemplo, o café, mas eu acho que o almoço, né, Elisane? Consegue. Ou Ou jantar. jantar. E se possível, sentar cada um no celular, né? Que hoje em dia Tirar o tá celular. dificílimo. Tirar. Tem que tirar. Pelo Tem que menos tirar naquele, assim. naquele momentozinho ali do almoço, É né? Às vezes importante. vai até acostumando, depois vai aumentando no tempo. É importante. prática, e o né? importante também é não desistir, porque às vezes a gente, enquanto mãe, enquanto família, a gente fala uma vez, cansa, realmente. E essa semana eu vi uma colega falando que ela passou 17 anos falando para o filho, tira o boné na mesa. Tira o boné na mesa, tira o boné. E aí que agora ele já não está sentando na mesa mais com o boné, mas agora ele tem 17 anos. Ou seja, a gente não pode desistir. Mas ela não desistia. Todo dia ela falava. Todo dia ela falava. E é isso. Criação de filhos é isso. A gente precisa repetir. Quando a gente repete, as pessoas fixam e acabam aprendendo.
Maravilha. Esses momentos de qualidade, por exemplo, eu sigo o Flávio Augusto, não sei se vocês conhecem, ele é um empresário bem Sim. conhecido no Brasil, ele sempre fala que ele sempre teve pouco tempo para a família, mas o pouco tempo que ele tinha, ele tentava ter com qualidade. Porque, por exemplo, uma hora com essencial. qualidade vale mais do que a pessoa ter 8 horas no dia ali dentro de casa, mas não dá um pingo de atenção para a criança, por presente. exemplo, não dá atenção para o marido, Dino falava não muito cuida de isso. si mesmo, né? Dino, Dino falava? ele falava comigo, falava assim, ó, Márcio, é melhor a gente ter 1 hora de qualidade do que 2, 3 horas ali sem qualidade. Ele fala em termos de tudo, né? Tempo com a família, ou um lazer. Ele fala assim, você tem que trabalhar para você ter condições de ter pode ter Momentos 1 hora de qualidade, momentos de qualidade, né? Isso é do que importantíssimo. você ficar, né, Não sei por que não a gente está trabalhar falando tanto, aqui de não filhos, tem. apesar de que a gente Enquadra também, né? enquadra aqui, mas tem uma coisa essencial que eu falo muito, porque tem aí a linguagem do amor. Porque nem todo mundo se percebe o amor que o outro dá. Porque, de repente, não é a linguagem que eu tenho, que o outro não percebeu essa linguagem. Então, com relação aos filhos, eu sempre falo, é muita ilusão a gente dizer eu te amo. E aí eu aprendi com um moço que eu gosto muito, Márcio Michele, ele tem uma técnica dos 5 minutos, não vou falar da técnica, mas eu vou falar de uma coisa essencial que eu gosto, que é quando ele diz o seguinte, ao invés de falar, filha, eu te amo, você fala assim, você se sentiu amado hoje? Você se sente amado? Qual é a diferença disso? A diferença é que quando eu pergunto aqui, em que momento do dia você se sentiu amado? Realmente ele vai dizer, meu filho mesmo até hoje. Aí hoje, como ele já está quase com 16 anos, aí ele fala, de novo. Eu falo, de novo. Você se sentiu amado hoje? Em que momento você se sentiu amado? Essa é uma Quando a senhora pergunta interessante. quando a senhora fez o bolinho de chocolate. Quando a senhora me deu um abraço. Quando a senhora falou que me Uma amava. pergunta que faz pensar, hein? Uma pergunta Os dois lados. dos dois lados, porque você traz a reflexão e realmente está falando Essa do amor. pergunta é muito boa. É Essa pergunta de se sentir amado para filho Essa boa ela faz você chegar a alguns objetivos. A mãe alcança objetivos assim, faz você parar para refletir se você realmente entende ali, se ele também se sente amado, porque há momentos que porque tem muita coisa, muitos problemas dentro de casa, né, Zé? Sim, E quando e você vai ver, tem o filho hora- não se sente amado. E tem Ele hora, não e sente. tem hora que você faz horrores, achando que tá abafando, mas é num A detalhe coisa mais simples, né? simples. Ele É o mais trouxe ali simples que... essa questão do amor. Essa legal. linguagem do amor é importantíssima para Com relacionamento. certeza. Para relacionamento, para criação de Glenda filhos. costuma porque falar, são 5? São 5. 5 linguagens do amor. O serviço, o toque. Fala em voz alta pra galera aprender e É, 5 linguagens. entender o que são, mas pra entender acho que tem que aprofundar os estudos, né? Menciona aí. São 5. A primeira tem o toque físico, porque toque tem gente que físico. gosta de ser tocado. Legal. Tem o atos e serviço. Eu dou muito exemplo da minha mãe. Minha mãe, às vezes, a gente não tem muito essa questão de se abraçar, mas de repente chega um bolinho em casa. Pessoa É o prestativa, serviço, digamos assim, né? É, Legal. E aí tem mais 3, Betânia. Quais são as outras? palavras de afirmação. Palavra de afirmação. Tem gente que gosta de Gosta ser muito de falar, elogiado. por exemplo, eu te amo. Ser elogiado. Ser elogiado. Ah, tá. Eu A me palavra de sinto amado afirmação é quando o você contrário, chega a pessoa igual o gosta Márcio que falem falou. pra ela. Isso, igual o Márcio falou que o filho falou assim, não, a comida sua, minha mãe, tava uma delícia. Se essa pessoa, a linguagem do amor dela for palavra de afirmação, meu Deus, Ganhou o dia. ganhou o dia. Presente. Presente. E esse presente é tão interessante que Márcio Michele também fala que o gostar de dar presente não é a questão do presente, mas é falar, opa, Lembrei. lembrou. Por isso lembrou. pode ser a coisa mais simples, né, do mundo. Uma coisa simples que... E assim, mas- um detalhe. O que você. O que eu acho que o gatilho principal do relacionamento, eu mesmo virei essa chave no casamento da filha de Paulo Vieira. Que ele disse para a filha dele: você não casa para ser feliz, você tem que casar para fazer o outro feliz. Entendi. Porque se você falar, eu vou casar para eu ser feliz, você, em muitos momentos, você vai ser egoísta, você não vai fazer alguma coisa, você não vai abrir mão. E casamento é E aí abrir mão, vai é acabar ceder, sendo infeliz, né? entendeu? Então, assim, quando você fala, eu tô casando para fazer fulano feliz, quer dizer que se a linguagem de amor de fulano é palavra de afirmação, vai ter momentos que mesmo eu não querendo, eu vou ter que falar palavras de afirmação. Vai Sim. ter momentos que eu mesmo não querendo, eu vou Vai ter ter que que comprar fazer um isso. presente, eu vou ter que fazer isso. É legal. Então, isso é fazer o outro feliz.
Ó, interessante essas linguagens do amor, não conhecia não. Tem que É, descobrir aí qual é as da minha mulher. Eu só conheço porque Glenda Você tem, fala. você tem Essencial. uma que você identifica mais e tem uma outra que fica ali, mas tem a que sempre tem a que sobressai, que é o ponto alto. A minha, por exemplo, Glenda fala que é o toque. Que eu Ah. sempre gosto de abraçar, de Eu é a dar um palavra de cheiro, afirmação e toque, eu já né? descobri. É questão E de como é- toque, o meu. Desculpa. E como é que faz pra descobrir? É, Tem algum teste, alguma Tem. coisa assim? tem um teste Tem. específico, eu Se eu não me engano, acredito. tem um Até livro também? tem um Tem livro. Tem um livro com esse nome, não é? Tem, As tem. 5 linguagens do amor. linguagens do amor. Vou mandar Tem. para você depois. Bacana. Tem Manda um lá. livro. Que Eu, tenho, interessante. Tem eu um falei livro que e eu tem, ia ler, mas... E tem até pelo aplicativo do chat GPT você consegue. Mas assim, você Assim- falando como é que se descobre, a convivência ali, ela É. traz e precisa ser dito. Porque assim, as pessoas precisam que tá ali junto, precisa ter essa percepção do que eu gosto mais. Entendi. E você sabendo as linguagens, você consegue identificar. Muito claramente, sem teste. Eu mesma consegui sem fazer teste. eu acho que Na percepção, lendo mas- as características de cada um, Sim, a pessoa cada já um. consegue Você se vai falar, enquadrar. nossa, isso não é muito Mas isso é difícil, né? importante você começar. Quem tem filhos, é interessante você começar a perceber isso com os filhos. Porque aí você consegue ser mais assertivo. Legal. Com certeza. Né? E com o Bacana. cônjuge mais ainda. Porque, assim, por exemplo, tem muita. Eu mesmo falo uma coisa, eu falo, gente, não, quando eu morrer, ninguém precisa levar flor pra mim, porque eu não vou estar lá pra receber. Hoje eu achei tão- gosto de flor em vida. Hoje eu achei tão bonitinho que Entendeu? uma aluna me levou uma flor e Bia colocou assim, falou assim, ó, a música Flores em Vida, né? Porque o que é bom mesmo Adoro é essa música. essa flor agora. Agora. É, não, não. entendeu? Dá agora, né? Agora. Porque depois não vai fazer tanto sentido. Né? Então vamos lá. É isso. É isso. Bom, Caramba, que deixa top. a gente tá falando de filhos, né? E como que vocês acham que as mulheres podem lidar? Aquelas, tem mulher que trabalha porque quer ter uma vida melhor, né? E tem aquelas que não tem opção, tem que trabalhar, até para ajudar na renda familiar, né? Só que aí elas têm que abrir mão da família, como a gente já falou. Como vocês acham que ela pode lidar com esse sentimento de culpa? Que algumas ficam com sentimento de culpa por ter meio que deixado o filho de lado, né? Essa questão aí de Boa falar de pergunta, culpa é bem interessante, porque a culpa, ela é algo adoecedor. A culpa, ela traz grandes Maltrata, problemas, né? maltrata. E assim, é o que eu sempre falo. Você fez o que deu conta com a consciência que você tinha naquele momento. Então, hoje, como você está perguntando, eu tenho a consciência de que eu estou abrindo mão disso ou de que eu estou... Porque de repente a gente faz no automático. E aí, quando vai perceber, Primeiro. fica uma Você tá amargura, entendendo? né? Quando E aí, percebe, é tarde quando demais, percebe, né? já passou. Então, assim, é o que eu posso fazer hoje. Mas eu tenho uma percepção. Hoje a gente tem muita informação. Então, as pessoas, às vezes, estão buscando muita informação. Então, como eu tenho essas informações, é importante eu parar um pouquinho e fazer essa análise. E aí, trazer esse equilíbrio. O que eu ganho, o que eu perco. Como a Bethânia colocou ali, de fazer conta. De repente, a gente precisa fazer essas contas. A gente precisa ter essa percepção e de falar assim, de que forma eu posso abrir mão disso aqui e estar melhor aqui, né? Para eu poder estar evitando guardar esse chicote, que eu chamo de chicote. A culpa é como se você todos os dias se chicoteasse. Verdade. Porque você se sente mal por isso. Mas, naquele momento, o recurso que eu tinha, a consciência que eu tinha era essa. Então, eu fiz o que eu dei conta de fazer. E a partir de agora? O que eu posso fazer diferente? Então, a sacada é essa. A gente ter a percepção de o que eu posso fazer diferente a partir de agora. Porque assim eu vou entender que eu tenho um recurso diferente para fazer. Que eu posso fazer de uma nova forma. Mas o que já foi feito, foi feito. Eu não tenho como voltar atrás e ficar todos os dias remoendo o passado. Eu preciso aprender a olhar para o passado. Porque não existe passado, não existe futuro, existe o presente. Porque o ontem foi hoje. O hoje está sendo hoje, o amanhã será hoje. Então, a gente vive nessas confusões, trazendo essas culpas, porque a gente não tem essa percepção. Então, eu acredito, na minha visão, que é aprender, é olhar para isso de forma assim, com leveza. Aprender que fez o que deu conta de fazer. A partir de agora, eu posso fazer como? De que maneira eu vou fazer? A partir de agora. Porque a culpa é dolorosa. A culpa traz muitas dores. Muitas mesmo. Fantástico. Show de bola. Eu ainda complemento no seguinte. Eu acho que a maioria as mães, em
todas as mães, eu acho que elas podem errar, mas o intuito era acertar. Com certeza. Sim, É? sim. Nunca foi por intenção. Não. Elas querem nunca, não sempre é. o melhor, né? É sempre, eu acho que sempre foi achando que estava fazendo certo. Naquele momento, a percepção que ela Sim. tinha era de fazer o certo. Porque é como a gente falou no início, não dá para poder separar determinadas coisas, porque assim, e às vezes o trabalhar fora, igual a mãe que trabalha para deixar o filho que vai sentir culpa, só que às vezes eu acho que tem momentos que é necessário a mãe ter um trabalho, ela não exercer ali só a função de mãe. Até pra um cuidado Entendeu? com ela também, né? Porque é muito complexo, assim. Até porque eu mesmo eu ouço isso quando eu falo assim, fulano faz o quê? Não, não faz nada. Gente, ela não faz nada, mas ela fica em casa, ela lava, passa, cozinha, ela não faz nada. Em casa. Entendeu? é Então, assim, quando muita você coisa. escuta isso, eu falo, porque nós ainda tem uma desvalorização muito grande. Então, parece que a mulher, ela é mais valorizada quando ela está no mercado de trabalho, quando ela está desempenhando alguma função. Uhum. Ela está em casa. Anteontem mesmo eu disse isso para uma amiga minha. Eu falei, menina, não sei por que mulher inventou acumular função, porque resolveu ir trabalhar. Eu queria ter ficado esposa troféu mesmo, então ter ficado lá dentro de casa, lavando, passando, cozinhando, tava melhor. Manda. Entendeu? Mas, Eu ia falar assim, assim, manda fala pra minha esposa aí, ó, que eu falo com ela, né? Ela é muito preocupada com isso. Ela fala que quer trabalhar. E hoje a gente tem uma condição que, assim, dá pra gente viver de uma maneira confortável e ela não precisa trabalhar, né? Eu tenho 3 filhos, 2 ainda são pequenos. E eu falo sempre com ela. E ela fala, não, mas eu preciso trabalhar porque ela se sente Bem, pressionada. pressionada. Ela se sente pressionada pela sociedade que a gente tá Sociedade. hoje. Eu ia falar porque isso, ela eu acho que muito ficar isso, dentro de né? casa, ela fala, mas eu me sinto assim. Se eu ficar dentro de casa, parece que eu não tô fazendo nada. mas aí a gente precisa parar e falar aqui pra você, gente. Você faz o que dá conta de fazer, não tem que ter pressão. Eu O acho que meio faz não muito. pode, gente, não é assim? Influenciar. O meio não pode influenciar. E assim, não existe. A gente fica muito atrás de regras e talvez não tem. A gente precisa aprender a viver. Tem uma regra, né? Não tem essa regra. Tem que ser assim. Tem que ser dessa forma. Tem de ser da forma que a gente se sente bem. E às vezes a gente é pressionado. É o que eu disse, a questão da comparação. E aí, mas porque minha amiga é assim, mas porque fulano é assim. Cada um, Pera cada lá, um. e você? Dá conta de ser assim? Qual é o melhor? De que forma você se sente melhor? Então, a gente está vivendo muito assim, no automático, mas principalmente por conta dessa questão do outro. Tudo em função do outro. E quando Bethânia colocou aquela questão lá que às vezes a gente não faz o que gosta. Por isso. Porque a gente não está fazendo pra gente. Parece que a gente está fazendo pro outro. Parece que não é sobre mim, sobre o outro. Agora, eu achei que, assim, já tem um tempo que eu tô achando que tem muita mulher já fazendo o caminho de volta, sabe? Tem. Tem Eu tenho mesmo. percebido isso. Tem muita mulher já fazendo o caminho de volta, Isso já. é legal, viu? Já, Isso assim. Assim, homens também que estão aceitando também, né? aceitando a mulher opção. em casa, a mulher desempenhar o papel de esposa, de Com cuidar do certeza. lar, que ele já entendeu que também é muito trabalhoso, né? Então, assim, tem muita Sim, mulher já tem. fazendo esse caminho de volta. É muito Isso é trabalhoso. bem interessante. Porque assim, ó, nós fomos criados pela nossa mãe, né? Minha mãe, ela sempre cuidou da gente, ela não trabalhou fora, né? Apesar que ela ajudava lá na zona rural, mas era dentro de casa, não era igual você ter um trabalho na empresa. Ó, E aí tem uma geração depois da nossa, que a maioria, né, grande maioria foram criados por outras pessoas, que não pela mãe. E né? assim, estudos mostram que não tem como uma criança, a criança é pequenininha, Uhum. papai e mamãe saiu para trabalhar. A criança, ela não entende que papai e mamãe foi trabalhar porque precisava ganhar dinheiro, porque precisava colocar. Não. Ela entende o que ela foi? Abandonada. E Por isso aí tem a questão do gera. abandono, né? A Isso. questão do Aí abandono. gera essa ferida emocional que lá na frente precisa de uma terapia para poder cuidar, para poder olhar, para poder. Tem muito ser. isso. Não tem como. Igual eu mesmo, eu tenho há pouca um- lembrança do meu pai, ele ficava a semana fora. Ele só chegava em casa só na sexta e ia embora na segunda. Há um tempo atrás, eu não sei se vocês viram, houve uma polêmica aí nas redes sociais
de um rapaz que ele disse que ele não casaria com uma CEO. Não sei se vocês viram isso. Uma personalidade Gente, conhecida, né? aí eu falei Tiro no assim... pé. Exatamente, mas assim... Aí depois eu vi uma entrevista dele, mas eu achei que ele foi tão... Explicando Ele explicou tudo por trás, eu vi por isso. trás tanto, que eu falei, gente, as pessoas só pegaram assim, eu não me casaria com a CEO. É, tipo, meio que quer dizer que ele tinha um preconceito, né? E na não foi verdade isso. não foi isso. Na internet hoje tem que ter muito cuidado com o que fala, Exato, né? Que as exato. pessoas interpretam de N Com maneiras. certeza. E tem os cortes, E, acaba né, pegando. A que é galera pior pega um ainda, né? pedaço Que é e pior, muito faz pior. montagem em Faz cima. montagem. E aí, pronto. logo depois Com eu IA vi uma aí, entrevista a de IA, Cris Nossa. Junqueira, que é a CEO da Nubank, né? Cofundadora da Nubank, né? Aham. E aí ela falando que o quanto foi difícil para ela, porque disse que quando a Nubank nasceu, ela estava grávida. Nossa. E que teve por muitos momentos que ela disse que quando ela lançou, por exemplo, o cartão, o roxinho, né? Ela estava amamentando. E aí, assim, ela conta de vários problemas que ela teve, que ela com a menina no colo aqui mamando e com um telefone aqui, que não sei o quê. E Olha. quanto foi difícil e desafiador para ela fazer. Então ela disse que ela entendeu muitíssimo bem quando ele disse que não se casaria com a CEO, por conta que ela viu que para ser mãe, quando ela foi mãe, o quanto desafiador foi, quanto que ela precisou de ajuda de muita gente, de muitas pessoas para poder conseguir Conciliar. desenvolver tudo que ela queria desenvolver, né? Eu costumo dizer, né, que eu falo muito pra minha esposa, né, que ela quer trabalhar, só que ela não quer abrir mão de cuidar dos filhos. Eu falei, você não vai dar conta dos dois, você tem que abrir mão. Eu costumo falar assim, você tem que pagar o imposto. Escolhe qual imposto você quer pagar. Ou você paga o imposto de ter uma carreira profissional, mas porém seus filhos vão ficar meio que de lado. Ou você paga o imposto de criar seus filhos bem, e eles vão ser muito gratos por isso, mas também você não vai ter uma carreira profissional por agora, né? Pode ser depois. Então, eu falo muito isso, a gente tem que escolher o imposto que a gente quer pagar. É interessante. Verdade. Elisângela, para pegar um gancho com o que Beta falou ali sobre o caminho de volta, eu só complementar a questão antes da gente chegar lá, a comparação, eu acho que tem muito isso. Eu costumo dizer com o Márcio que depois da tal da rede social, né, essa coisa da comparação expandiu mais ainda, e isso é ruim, né? As pessoas mostram a vida maravilhosa lá dentro, mostram só a parte boa, né? E quem tá do lado de cá Até porque da quem vai câmera, querer mostrar coisa ruim? ninguém não, porque às vezes acontece, mas é raridade a pessoa abrir uma câmera chorando, abrir uma câmera falando que tá estressado, cansado, com sono, mas que tem que continuar ali ralando, principalmente esses influencers que passam quase que o dia inteiro gravando. Eu tenho certeza que passam momentos ali que eles têm Sim, vontade de não fazer certeza. aquilo que eles estão falando, mas como é um produto que eles estão vendendo, eles não fazem isso. E essa comparação gera uma ansiedade nas pessoas, né? E aí, pegando um gancho do Volta para Trás, Beta falou das mães, né? Pensando que não, que tá tudo bem elas irem para casa. Tem outro movimento acontecendo também, e aí vamos chegar num gancho aí que eu quero a sua opinião. Um outro movimento acontecendo também de volta para trás, que eu estou percebendo, inclusive de volta e meia dá esse sentimento de mim, que é aquela, já não é homem e mulher, tanto faz, que é aquela coisa de que a pessoa, ela, tipo, trabalha muito para ter muito dinheiro, para ter muito patrimônio, ela meio que fazendo o caminho inverso. Por exemplo, quem mora numa cidade grande, que foi construir uma grande carreira voltando para ter um sítiozinho no interior. Eu vejo um monte de vídeo desse na internet e eu brinco mais, falo, cara, eu acho que às vezes eu tenho duas personalidades, porque num dia quero desbravar o mundo, quero levar Cismais pro Brasil, diga lá pro mundo, abrir capital na Bolsa de Valores, fazer um monte de coisa. Mas no outro, dá vontade de ir pra roça da minha mãe ali, Porque você não plantar algumas coisas, viver uma vida tranquila, comer alimentos saudáveis, né? A gente falou disso aqui. E assim, eu acho que não é algo só meu, aí você vai poder dizer. E eu vejo que isso, tanto a questão da mulher voltar para casa, quanto as pessoas pensarem melhor sobre essa questão de ganhar muito dinheiro, né? Começou a acontecer mais depois da pandemia. E eu considero que a pandemia, para algumas coisas, foi um divisor de águas na questão de pensar mais sobre a vida pessoal. Muita reflexão. Você tem observado isso e o que você pode
adicionar sobre isso também, que eu acho que é um assunto bem interessante também. Eu vou aproveitar um adendo aqui para dizer que quando eu vim da zona rural para cá, existia uma questão aí que me trouxe muita dor, que foi... eu brinco muito nas minhas palestras, eu até falo, hoje é muito lindo ter sítio. Roça hoje chama-se sítio. Na minha roça era lapioa na minha época era lapioa da roça. Então, assim, por que eu estou falando disso? Porque, assim, muitas pessoas recebem, hoje a gente tem até o nome que chama bullying. Na época, não, né? A gente ouvia e guardava essas emoções. Eu e fui xingado muito. Da roça, hein? Lapial. 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 E aí, assim, eu acho que esse caminho de volta, isso é bem interessante, porque isso traz essa reflexão para dizer para você, assim, como é que você está vivendo sua vida? Quais são as prioridades? Então, assim, é uma das perguntas que eu sempre faço no consultório, assim, quem é você daqui 5 anos? E muita gente, como assim? Em que situação? Mas espera lá, você tem um projeto de vida escrito? Você tem parado para analisar o que você quer viver, uma visão de futuro? E as pessoas, às vezes, quando você fala assim, desse caminho de volta, às vezes não se percebem. E muito precisa ser feito para que haja essas percepções. Porque eu preciso ter essa visão de futuro. Como é que eu posso estar olhando Elisângela daqui 5 anos? Não Elisângela, mas na nossa vida quem manda é Deus. Sim, Deus, inclusive, a gente faz planos, mas a palavra certa, o final vem de lá. Só que na palavra de Deus tem várias passagens, inclusive Abacuque 2, que fala, pega seus sonhos, coloque em tábuas para que quando as pessoas passam correndo, tem várias passagens. Fala sobre visão de futuro, né? Visão de futuro. E assim, aí a gente vai também para a neurociência, que traz muito isso. Por quê? Porque essa volta, eu tenho que entender o que vai ser bom para mim. Então, às vezes a gente vai vivendo, deixa a vida me levar. E esse negócio de deixar a vida me levar traz a ansiedade. E aí, quando você traz aí a questão da comparação, essa comparação, hoje, tem muitas comparações que são ótimas. Tem coisas que a gente se compara, então é muito bom se comparar em determinados momentos. Só que as comparações que fazem mal é aquilo que a gente vê... Que gera ansiedade. Não, é que a gente vê que o outro faz, que eu quero fazer e que eu não tenho condição de fazer. Às vezes você nem estava pensando naquilo, nem passava pela cabeça, mas só porque você viu, comparou e falou, não, agora eu quero também. Então, quando a gente fala de voltar desse olhar que você está falando, de como que o povo tem pensado, tem imaginado, hoje fala-se muito. A alimentação saudável, eu acho que nunca se falou tanto quanto está falando hoje. Verdade. O sossego, a paz, a tranquilidade. As pessoas estão, sim, eu acredito que tem pensado muito nisso, que tem falado muito, que tem acendido aí a luzinha e que é algo muito bom e importante que a gente possa observar eu acho isso. que há uma relação muito grande hoje, Zan, de ter dinheiro e ser próspero, né? Que são coisas extremamente distintas. Sim. Né? A gente sabe que hoje tem muitas pessoas que têm dinheiro e não têm prosperidade. Com certeza. Tem até uma frase que fala diferente, né? Quem são os novos ricos, né? Os novos ricos. E ainda ainda tem um outro ponto, dinheiro. que é a questão do tempo. Porque o tempo hoje está muito ligado a dinheiro. Quanto é que custa a sua hora? Quanto é que vale seu tempo, né? Então, hoje, se você é dono do seu tempo, né? Você hoje, porque tem pessoas que estão ali ganhando dinheiro, usando o tempo para ganhar dinheiro, mas ele não tem o tempo, ele não pode nem parar 1 hora, atrasar ali, porque senão a coisa vai desandar toda. Com certeza. Né? Por exemplo, hoje a gente não tem filho, está planejando, mas uma das coisas que eu mais tenho medo é de não ter tempo para ter tempo para o filho. E aí eu tenho trabalhado nisso, por isso que eu falei, parece que eu tenho 2 personalidades, eu tento filtrar um pouco das duas. Porque quando vem um filho vai ter que reduzir um pouquinho, Beta, né? Quando ele fala ali horária, na né? questão, quando a gente fala da visão de futuro, é isso aí. Como é que eu quero estar? Então, assim, é hora de você... A gente tem que saber, gente, tudo que eu planto, eu colho. E o que eu tenho plantado? Plantado em todos os sentidos. O pensamento de hoje, ele cria o meu futuro. O que eu penso hoje? É medo? Porque eu você tenho medo? tipo assim, no seu caso, você pode dizer assim, eu vou trabalhar 3 anos para mim chegar em tal nível, porque daqui 3 anos eu vou reduzir minha carga horária.
Que vai chegar, eu uma vou boa ter estratégia. filho e aí eu vou reduzir minha carga horária. Hoje Aí eu tenho todos tentado os pensar muito dias, nessa linha também. Tipo assim, Importantíssimo. se eu saio da empresa às 8, eu vou sair da empresa às 6, né? Então, assim, mas a gente. Essa é a projeção, essa é a visão de futuro. Porque, assim, tem aquele momento que você fala, eu vou trabalhar para mim ter um certo conforto. Ou eu adquirir minha casa, eu colocar a empresa em tal nível. Então, mas aí isso tem que. Isso não pode querer ficar por anos e anos e anos a fio Pro nisso resto aí. da vida. Né? E aí deixar outras coisas de lado. Não dá, não funciona. Né? A gente tem que falar, não, eu vou trabalhar tantas horas para mim chegar em tal nível. Quando chegar em tal nível, eu reduzo. Agora, e o que eu acho hoje fundamental, assim, diante de tudo que a gente está vivendo, é não abrir mão de certas coisas, igual atividade física, certas coisas você precisa encaixar dentro da sua rotina de trabalho, porque senão você vai ter saúde, vai ter dinheiro, não vai ter saúde, vai ter saúde, não vai ter dinheiro. Aham. Com certeza. Ô Beto, um gancho legal aqui, eu não sou tão bom de memória quanto o Márcio, eu não sei se você vai lembrar daquela história do pescador com um cara rico, lembra? Lembro. Você consegue contar ela aí? Que aí depois eu vou falar sobre ela também. Que O os dois pescador não, foi conversando, assim, pra cara- vocês entenderem como que é o interessante. cara era multi-empresário, né? E aí ele foi passar férias numa ilha. E lá tinha um cara que era pescador. Então ele tinha uma vida muito simples. Ele ia, pescava, só que ele não ficava o dia todo. Ele ficava ali pescando até meio-dia, mais ou menos. Já levava o peixe lá pra casa dele, preparava, alimentava. Quando era mais ou menos umas 3, 4 horas, ele ia se reunir com os amigos e ia tocar violão, conversar ali entre os amigos. Sempre todo dia, né? E o cara ficou intrigado com isso, né? Um dia ele não aguentou, não, foi lá e bateu na mão do pescador. Mas vem cá, por que você só trabalha até meio-dia, você só pesca esses peixes aqui? Ele fala, não, porque eu gosto de pescar e divertir com meus amigos. Mas vem cá, e se você pegasse e começasse a pescar mais, passasse o dia todo pescando, você ia pegar mais peixe? Ele falou, ia. E você não poderia vender a sobra? Não, ele poderia vender. E aí o pescador perguntava, e agora eu faria o quê? Ué, você ia aumentar a produção, você ia comprar um barco maior, ia pescar mais peixe. E aí o pescador ia fazer o quê? Aí você ia montar uma distribuidora de pescado, você ia vender aí pro mundo todo, ia ganhar muito Crescendo, dinheiro. né? E o pescador, e agora eu faria o quê? Aí você ia, agora, comprava uma ilha e ia descansar. Aí o pescador ia pra ele, mas eu tô fazendo o quê? Isso. Então, assim, ele já tinha a vida que ele queria ter, né? Que ele poderia, que o empresário queria ter. Aham. Né? E o cara olhou na ótica. Interessante. ganhar dinheiro. Eu adoro essa história Bem bacana. e É a volta. o que a gente tá falando, eu É a falei volta. muito Fechou, disso, a porque volta. exatamente, interessante. muitas vezes não precisa nem dar volta, você não precisa nem ir. Você já Porque está. muitas vezes a pessoa, ela já tá num ponto em que se ela fizer pequenos ajustes, certo? Ela consegue chegar no que ela quer daqui 10 anos, ela consegue ter hoje. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a mulher, vou dar um exemplo, a mulher não trabalha, né? Vamos supor que ela não precisa trabalhar porque o marido consegue prover a casa. E ela fica dentro de casa, tem tempo de sobra para os filhos. E aí ela pensa na cabeça dela que, eu gostaria de trabalhar para mim poder ter dinheiro, para mim poder ter independência, para mim, é claro, tem outros assuntos, mas vamos lá, no básico. Para mim poder ter mais tempo no futuro. Mas ela já tem um tempo hoje, né? Então talvez a gente não dá valor pro hoje, acho que a gente falou muito sobre isso aqui, né? Isso é importante. Essa história do pescador, eu acho que ela resume muito perfeitamente. Ah, A gente Completamente. consegue sintetizar tudo isso. Que não é só trabalhar, não é só dar duro. É importante, se a pessoa gosta, eu acho que deve sim abraçar, deve correr atrás, mas olhar para o futuro. Quem eu quero ser daqui Quem 5 eu quero anos, né? Sim. Daqui Tem que 10 ter projeções. anos. 10, Tem que ter é, projeções. Exatamente. E eu tenho pensado muito nisso. Por exemplo, hoje eu tô com 34, eu já tô projetando. Ó, quando eu chegar a 40, eu quero estar mais ou menos nesse patamar aqui. Uhum. Entendeu? Isso é O que eu fizer até os 40, por exemplo, até os 40 eu ainda tenho um plano de trabalhar bastante. Quero ter filho antes, claro. Vou tentar dividir, mas depois dos 40, ganhei dinheiro ou não ganhei dinheiro, aí é a hora de eu. Fez dinheiro Entendeu? ou não fez dinheiro. Exatamente. Fazendo dinheiro ou não, eu acho que chega, porque senão eu vou estar ali com meus 60 anos, né? Meus filhos já vão ter saído de casa e eu não vou ter aproveitado praticamente nada da vida.
Porque uma coisa que o dinheiro ainda não conseguiu é ganhar a imortalidade das pessoas, né? E nem a gente ser jovem eternamente. Então, infelizmente, são coisas que o dinheiro não resolve. Não resolve. E o que a gente vê é muitas vezes quando a busca incessante por dinheiro, ela acaba fazendo com que as pessoas percam a saúde, né? Sim, Com certeza. exatamente. Muito bom, gente. Para finalizar, eu tenho mais duas perguntinhas, né? A primeira, como que vocês acham que as empresas podem estar ajudando, né, essas mulheres que têm que trabalhar, um dia pode se tornar mãe? Como que elas podem tornar a vida delas mais simples, mais leve no dia a dia? Né? Eu falo isso porque, assim, nós temos 4 mulheres trabalhando aqui, eu ainda não passei para a experiência delas serem mãe, né? Então, Nenhuma é ainda. nenhuma é mãe, mas eu quero promover a melhor ambiente para uma mãe trabalhar aqui, né? Que a gente tem um propósito de ser o melhor lugar para se trabalhar de Cacoé, né? Então, a gente Aqui é por isso aí, né? diferenciado, Beto. Que bom, é. Na Aqui é visão de vocês diferenciado. aí, como que as empresas podem facilitar isso para elas? Eu acho que um primeiro ponto é a questão da flexibilidade. Eu lembrei do que a Elisângela falou, que ela reduziu a carga horária. É muito difícil a empresa pensar nisso. Poxa, mas é uma opção interessante. De repente, você tem uma pessoa boa trabalhando com você, ou você força ela ali sendo infeliz, ou você perde ela. Por que não um meio termo, né? A flexibilidade eu acho que é um ponto Em horários, importante. né? De horários, entendeu? Porque, por exemplo, o simples fato de uma mãe ali nos 6 primeiros meses, até 1 ano de vida, ela conseguir, tipo, ficar em casa até meio-dia e ela conseguir trabalhar Nossa. de 1 até 6 da tarde, até 7, isso dá um gás, assim, interessante, né? Gigante, né? Entendeu? Nossa, eu imagino. Porque, Boa assim, e aí entra essa questão de você, primeiro, valorizar o funcionário. Ele vai se sentir valorizado em vários sentidos, porque ele vai ver que você também está pensando nele. Não é o dinheiro pelo dinheiro, Sim. né? Você não está pensando no dinheiro, você está pensando nele como pessoa, como mãe, está pensando como mulher. Então, eu acho que isso é um ponto interessante. Tem empresas que não tem como, né? Tem empresas que a gente sabe que não tem como ela flexibilizar tanto. Mas é essa escuta, sabe? Eu acho que é escutar. Como é que você acha que a gente poderia fazer para ficar melhor para você, né? Dialogar, Ter né, esse primeiramente. diálogo, né? Mas eu acho que Legal. eu acho que a flexibilização é o ponto alto. assim. Uma boa dica, né? Eu acredito que também, hoje, eu acho que as empresas precisam investir um pouquinho nessa questão do emocional, sabe? Bem-estar, Porque eu acho, assim, que Boa, Elisângela, também. Boa mesmo. sabe? Eu acho assim que não é fácil. As pressões, eu falo porque eu já prestei esse serviço emocional aqui e em outras empresas e a gente percebeu assim a pressão que é um televendas, a pressão que é estar ali, né, num Cobrança, trabalho. né? Então é uma cobrança. Então é importante, eu acho, que nesse ambiente, principalmente quando a mulher se torna mãe, nossa, oferecer ali um espaço em que tenha esse tratamento emocional, eu acho que é algo muito valioso também. É Show de importante. bola. Sensacional. Show de bola, galera. Ambiente de trabalho muda vendo? tudo também, né? Muda, com certeza. Ambiente bem legal. Muito bom. E agora, qual é o conselho que vocês dão para uma pessoa que ela tá em dúvida entre seguir carreira profissional ou abrir a mão da carreira profissional e dedicar à família? Qual o conselho que vocês dão? Pode ajudar ela a tomar a decisão, né? É pesar, eu levantamentos. acredito. Eu acho que assim, você precisa parar e fazer uma análise. Sempre volta lá quem eu quero ser daqui 5 anos. Boa. O que eu quero fazer? Muito bom. Eu me lembro em um dos meus atendimentos que eu perguntei uma pessoa, que é uma pergunta que eu sempre faço, e eu disse assim, quem é você antes de ser o que você faz? Você consegue se tirar tudo o que vocês fazem? Para aqui agora e pensa. Tirei tudo o que eu estou fazendo. Tira mãe, filho. Você consegue se ver só Betânia? Você consegue se ver só Márcio? Você consegue se ver só Maico? E essa pergunta eu faço. E as pessoas me falam assim, não, eu imagino. E em um dos atendimentos, essa pessoa virou para mim e falou assim,
Nossa, nem pensar. Eu me vejo indo pro hospital, dou plantão aqui, faço isso, faço aquilo, levo filho na escola. Eu não consigo me ver, mas você me trouxe uma reflexão. Ela me trouxe isso. Aí ela me falou, você me fez refletir. Você já parou para pensar que no velório todo mundo fala de você? É o lugar que mais se fala de você? Então, assim, lá no caixão, você não vai levar diploma. Lá no caixão, você não vai levar o marido. Lá no caixão, você não vai levar os filhos. Lá no caixão, você não vai levar nada. Só quem? Você. foi. Suas E ações, né? você não consegue se ver Sem sem nada, né? tudo isso. Você não consegue parar. Porque Márcio, antes de ser qualquer coisa, ele só é Márcio. Elisângela, antes de ser qualquer coisa, só é Elisângela. E às vezes a gente não para pensar, para refletir e falar assim, pera lá, né? bom. Como é ser só Elisângela? Como é ser só Betânia? Antes de qualquer coisa, a gente precisa ser. E aí a gente entra lá naquela pirâmide do valor humano, trabalhado por Paulo Vieira, ser, ter, ser, fazer e ter. Ter é a consequência. O ter está lá no topo da pirâmide, mas hoje a gente está invertendo. E a gente, eu preciso ter um corpão para eu ser vista, eu preciso ter um carrão para eu... E a gente está invertendo. Então a gente precisa fazer essa reflexão. Eu acho bem importante isso. Fantástico. Show de bola. Desafio. Que reflexão. E Beta? Eu vou por essa linha também. Deu a resposta boa, É a né? linha de pesar mesmo, de tentar. Porque assim, eu acho que é o que eu não consigo deixar de bater na tecla. Será que você consegue ser só mãe e não fazer o que você gosta e não. Sabe? Ser mãe é muito bom, mas assim, não é tudo. Né? Então, assim, será que você vai conseguir ficar só sendo mãe e não desenvolver outro papel, ter outro desempenho, fazer uma outra coisa, fazer uma coisa que lhe dê prazer? Porque tem horas que mãe não dá tanto prazer, né, gente? Vamos aqui, não é novela da Globo, né? É verdade. Fazer igual... Sejamos realistas, né? Eu tenho um pediatra, que é um crista, Dr. Cláudio, que ele fala assim: olha, aquele negócio que é bom, da mama, ficar com aquele menino pendurado no peito, aquilo é na novela da Globo. Aqui não é isso, né? Ele fala muito isso, né? Ele fala assim, amamentar é para quem consegue doar tempo, porque não existe você falar que você vai amamentar sem doar seu tempo ali pro seu filho. É um momento você e seu filho. Tem mãe que não tem paciência para ficar 5 minutos, como é que ela vai amamentar? Não vai conseguir. Né? E aí vem de novo isso, é o que faz bem. É o que faz bem. Te traz. É o que te traz bem, é o que lhe faz bem. Porque há situações, eu percebo isso, que há mulheres que é muito melhor ela estar no mercado de trabalho e contratar uma pessoa para estar ali com o filho dela, do que ela estar com o filho, porque ela não vai conseguir. Né? Ela não vai conseguir estar ali. Ela pode ficar infeliz, né? Exatamente. E ela infeliz, pensa aí no que vai dar. Não vai dar bom. Verdade. Não vai dar bom, né, Zan? Faz sentido. Não vai dar bom. Então, assim, é você analisar, se perceber, essa visão realmente de futuro. Ou então, porque tem mulheres que nasceu realmente para estar em casa, para estar com os filhos. Sim. Ela assim, nós temos um pouco desse dom, mas tem umas que tem esse a mais, né? É o que a gente falou, ela não pode ser dona de casa apenas por pressão da sociedade, né? Exato. É isso. Se ela quer realmente aquilo, então Exato. tá tudo Ou bem. também trabalhar, né? Ou Ou também trabalhar só por trabalhar pressão da só pra- sociedade. só Com certeza. trabalhar. Os dois lados são Entendeu? válidos. Tem que Tem que escolher ver os o dois lados. que ela faz bem, deixa ela bem. Bem. E aí entra o autoconhecimento, o amor É. próprio, se olhar mais nessa questão assim, de saber o que realmente é bom para mim. Porque não é o que o outro está impondo, mas o que é bom para mim. Acho Legal. que isso aí. E eu acho que eu faria um acréscimo também, Márcia, só Pode ir. perguntei, que é o fato dela escolher, por exemplo, uma coisa ou outra, não quer dizer que é o fim do mundo. Ela pode experimentar, não sei se vocês Sim. corroboram comigo, ela pode, por exemplo, eu quero trabalhar, beleza. Tenta alinhar aquilo ali, faz um teste, um tempo,
entendeu? Se ela precisar pedir demissão, se ela precisar recuar, não é o fim do mundo. As pessoas têm muito medo disso também, né? De ter que dar um passo atrás. E é normal. É o julgamento, né? Também. Faz parte, é normal. Testei, não deu certo. Vou ser feliz do jeito que eu tava antes, vou voltar um passo atrás e pronto. Ou às vezes pode até acontecer de dar um passo atrás, ficar mais um tempo ali, até a criança crescer, por exemplo, né? Ah, meu filho agora tá adolescente, ele nem fica mais em casa, então agora eu tenho mais tempo, então eu vou agora buscar de novo. Ou seja, tudo na vida depende da gente se sentir bem, como vocês bem falaram aqui, né? E acho que a experimentação também pode ajudar demais. Né? Não é o fim do mundo eu escolher uma coisa ou outra. Vale a pena testar muita coisa, né? Exatamente. Bom, então é isso, né, pessoal? Mais alguma coisa? Bom, pessoal, então é isso, né? Vocês viram aí, né? Grandes dicas que elas deram aí. Você que é mulher, mãe, dona de negócio, que trabalha, né? Você tem que buscar o equilíbrio, você tem que fazer exercício, buscar conhecimento, né? Que é muito importante, né? Você tem que fazer o que você se sente bem. Não faça nada que seja imposto ou pela sociedade, ou pelo seu companheiro, ou pela empresa que você trabalha, né? E é isso aí. E se você gostou, né, desse conteúdo, compartilhe aí com suas amigas, seus amigos, se inscreve no nosso canal, dá um like aí, e semana que vem tem mais. Bom, e para finalizar, né? Pessoa que estiver assistindo, quiser procurar a Elisângela, por exemplo, como terapeuta, Elisângela, você quer falar e deixar algum modo de contato, rede social, talvez? Sim, hoje eu tenho um consultório, Espaço Terapêutico Vida Leve, tenho o Instagram, pode contactar aí pelo Instagram, @terapeuta Elisângela. Hoje eu construí também uma metodologia própria de palestra, trabalho aí as 7 leis, para liderar sua saúde emocional. Então, se precisar de alguma palestra, é só contactar. E, no mais, agradecer pela oportunidade e dizer para você que, quando o Maico falou ali da questão de buscar conhecimento, conhecimento nunca é demais. Eu gosto muito de Monja Coen, quando ela conta uma história que, ao entrar numa escola do Brasil, que perguntando se os meninos sabiam nadar, eles diziam, sim, eu sei. Tinha uns que nem na piscina nunca tinha entrado. Foi lá no Japão, perguntou, e eles disseram, eu estou aprendendo. Então, alguém chegou para ela e disse assim, a senhora sabe sobre a flor de lótus? E não foi para ela, foi para um monge. Você sabe sobre a flor de lótus? E ele foi contar. E quando ele começou a contar, a moça começou a dizer, não, mas é porque a flor de lótus é isso, é isso, é isso. Aí ele falou assim, vamos tomar chá? Moço, mas eu tô aqui para te perguntar e você vem falar disso? Aí ele colocou o chá e ao colocar o chá, derramou tudo. E aí ele disse, poxa, mas disseram-me que os monges são atenciosos, você não tá vendo, o chá tá derramando. Aí ele falou assim, é uma xícara cheia, não cabe mais nada. E que sejamos assim, abertos ao conhecimento, porque eu acho que mulher, às vezes, é muito massacrada, às vezes não tem esses espaços, mas é a gente que se coloca onde a gente quer se colocar. Então é bom a gente pensar nisso. Fantástico. A gente vai deixar os dados de contato também na descrição, viu, pessoal? E Beta, né? A permissão aqui de chamar Beta, porque a gente já se conhece há bastante tempo, acho que o pessoal chama, né? Betanha. Sim, chama. Beta. Chama. Você hoje tem 2 empreendimentos, como você bem falou. A Casa Decor, que tem coisas que... Esses dias, o dia que eu fui lá com a Eliana, ela falou, gente, a mulher não pode entrar aqui com cartão, não. Senão ela deixa o limite todo aqui. Tem peças lindas de decoração e tem a PG Crédito, como você falou, né? Como que o pessoal faz para encontrar vocês? Tem a loja física, mas na rede social, que eu acho que a maioria aqui vai estar assistindo e já vai querer dar uma olhada já. Então, a Casa Decor, nós temos o Instagram, né? @Casa Decor Caculé, e nós estamos localizados aqui na avenida principal, Cônego Miguel Monteiro, e a PG Crédito é dentro da Casa Decor, né? A gente conseguiu colocar lá. A PG Crédito é um sistema de empresa diferente, nós somos aí pioneiros na região, é o sistema ESC, né? Que é uma empresa simples de crédito. A PG Crédito... Pergunta de lei, é crédito mesmo, né?
Oferta de crédito, é isso? Isso, a APG Maravilha. Crédito é uma ESC, uma modalidade de empresa ESC, são voltadas para empresários, empresas e microempreendedores, não é para consumidor CPF, Entendi, né? entendi. Cliente Tem um Tem um CPF. público-alvo O específico. público-alvo nosso são empresas. Nós fazemos empréstimos, financiamentos, Que bacana. de várias modalidades designada para empresas, né? Fazemos factory também, que hoje, né, são aquelas trocas de cheque. Sei. Então, tudo isso legalizado. Legal. né? Bacana. Parabéns. É uma modalidade nova de empresa. Antigamente existia muito factory, hoje é a ESC, porque a ESC ela acaba abrangendo mais, né? A ESC ela pega empréstimos, financiamento e também o desconto de cheques, né? Mas só voltados para a empresa. Ô, Beta, aí- e se alguém de fora, por exemplo, que a gente às vezes tem cliente aqui que é de outro estado, quiser contratar o serviço você da PG Crédito, conseguiria também ou é só algo local? Então, hoje, uma das regras, normas da ESC é cidades limítrofes, né? Entendi. Então, como eu estou em Caculé, eu posso operar em qualquer cidade que faça limite com Caculé. Ou que a cidade não tenha. Por exemplo, Guanambi não faz limite com Caculé, mas Guanambi não tem nenhuma ESC. Entendi. Mas fora do estado eu não posso operar. Bacana. Entendi. Fora do Só no estado. estado, Isso. cidade limite. Mas isso já está em discussão no Senado Federal para ser mudado. Porque a modalidade esse tipo de empresa foi criada há 4 anos. Ah, bem recente. É bem recente, recente. né? Não. Isso. E aí, quando Pioneira, criou, hein? pioneira. Que legal. Muito bem. Somos pioneiros. Você lembra na época, né, que eu lhe procurei falando que eu queria um sistema de gestão que me Aham, atendesse? Eu lembro. Então, e aí eu fui a São Paulo para poder entender um pouquinho mais sobre como é que funcionava. Então, assim, mas hoje já está mudando. Assim, hoje viu que deu certo, deu muito certo, legalizou a vida de várias situações foram legalizadas depois da criação de ESC. E aí hoje já está em A troca de discussão. cheque, por exemplo, né? Isso. Que antigamente era tudo na doida. Ilegal, né? Aham. E também muito processo ilegal, né? Sim. Agiotagem, processo de agiotagem. Então, hoje, a ESC, você pode fazer tudo isso De forma e aí, legal. legalizada. de forma legalizada. Que bom. De forma legalizada. Então, aí está em discussão no Senado algumas mudanças. Porque quando foi criada no primeiro momento, né, eles colocaram algumas restrições, mas já está na pauta para poder ser discutida, inclusive essa parte de cidade limítrofes que quer tirar, né? Que aí a gente pode, de repente, atender aí várias... Muito bacana. A gente pode ter filial, né? Se a gente tiver filial em outros estados, aí a gente pode operar. Mas aí, precisar... Show de bola. Então é isso. Márcio, Então, Eu É quero isso aí. agradecer também, né, gente, pela oportunidade de estar aqui, a gente que agradece nós que vocês. agradecemos Aprendi muito. né? A gente sempre Eu, aprende. imagina a sempre gente, viu? aprende. O que eu aprendi com vocês aqui. Nossa, legal demais. E aqui eu pude entender um Elisanha pouquinho do falando, lado das tô mulheres perguntar também, quem né? é você, até agora eu tô me perguntando. quem sou eu? Isso Essa tem aí. a... Essa Pergunta fica. difícil. né? Essa fica, viu? Tem a E ela vem assim, um dia, aí você tem uma virada de chave, do nada você fala, É, gente, vai aí descobri quem sou eu. Eu mesmo foi assim, Ah, eu engasguei com quem é você, muito tempo. Aí um dia, numa situação de um cotidiano normal, foi que a chave, virei a chave. show de bola. Então, com esta mensagem de que quem sou eu, se você quer descobrir quem é você, né? Temos duas Elisângela pessoas pode te maravilhosas aqui. A Elisângela, ela tem métodos específicos para isso, né? Eu Mas se você atendo procurar a online Betânia também, viu? acho que ela vai te dar um Online conselho. também. Tá atendendo online. Atendimento online, então, Ela atende nesse você. caso, sim, qualquer lugar do Brasil, não é isso? Show de bola. E fora do Brasil também, atendo muito. Olha só, que bom, pai, hein? isso aí. Internacional. Ah, Então não, internacional. não tem desculpa A para você Lapiou, descobrir lá do quem você é. Cococotico, gente, tá vendo? Tá atendendo internacional. Muito Atendo. bem. Muito bem. Não é isso. É isso. Finalizar Então, com uma pessoal, mensagem muito finalizando. bonita aí. Nós vamos colocar aqui as redes sociais de Elisângela e Betânia aqui na descrição para que vocês possam acompanhar e seguir elas. Beleza? Muito obrigado e até Obrigada. a próxima. Obrigado, Tchau. gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.